nacional e agora está em rede local de televisão. É por isso que a gente está mais perto um do outro. Meu nome é Felipe Malta, se você não me conheceu, muito prazer. Para todos vocês que já estão aqui todos os dias, obrigado pela companhia e pela audiência. É hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo. Eu tô chocado com isso aqui. Uma ossada humana foi encontrada perto do Palácio do Planalto. Os restos mortais estavam com um celular e uma carteira. A perícia agora tenta identificar a vítima e descobrir há quanto tempo essa ossada humana está no local. E mais, homem é preso depois de assaltar casa e agredir agredir moradora grávida. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. E por conta, dessas agressões, a mulher acabou tendo um filho, antes da hora. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Obrigado, Kátia. Até já. Casal assalta clínica odontológica em Ceilândia. Homem e mulher tocaram terror lá, você vai ver. Depois de uma perseguição, a mulher foi presa embaixo de um carro. E o homem foi preso dentro de uma casa. Já a gente conta todos os detalhes dessa história. Você está vendo imagens de segurança aí na tela. A ação contra uma clínica odontológica em Ceilândia. O negócio foi feio por lá. Você vai ver também, carro pega fogo dentro de garagem no Recanto das Emas. Márcio Fontinelli, ao vivo. Um prejuízo de mais de 30 mil reais, Malta. As meninas aqui, a Kelly e a Keila, vão contar pra gente o que aconteceu exatamente. Mas é uma situação bem complicada. Daqui a pouquinho a gente volta com toda a história. Pois é, porque parece que o carro delas pegou fogo do nada dentro da garagem. Adolescente de 15 anos de idade morre depois de ser levado à UPA de Samambaia. O que aconteceu? Ele teria só machucado o joelho num jogo de futebol. Foi atendido no Hospital Regional de Taguatinga, mas quando voltou para casa, a família agora acredita que ele tenha começado a ter uma reação alérgica aos medicamentos. Levou esse rapazinho para a UPA de Samambaia e ele não resistiu. Já a gente vai entender o que aconteceu nessa história. Hoje é sexta-feira, obrigado a você pela companhia e pela audiência, 11 horas e 41 minutos. Nós vamos seguir agora aqui juntos por mais 2 horas ao vivo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, porque o nosso jornal já está no ar. Um pastor de 59 anos de idade foi preso, suspeito de estuprar e manter a enteada, uma moça de 14 anos de idade, em cárcere privado. Esse caso foi em Planaltina de Goiás, aqui no entorno, muito pertinho da gente. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o delegado Tiago César de Oliveira, que é o responsável pela investigação. Tiago, boa tarde, obrigado pela presença aqui no SBT. Doutor, crime sexual normalmente é um negócio muito complicado de investigar, porque é um crime horrível cometido na surdina. Muitas vezes a vítima tem dificuldade de denunciar e fica passando aquele terror por muito tempo. Como foi que vocês da polícia conseguiram ter acesso a essa história e puderam intervir para prender esse agressor? Bom dia a todos, bom dia, Felipe. Foi um caso realmente que chama atenção e de toda a equipe policial. Infelizmente, isso aconteceu no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. O irmão dela conseguiu sair da casa e procurar apoio de um amigo e compareceram dia. Na última segunda-feira, o irmão dessa vítima, de apenas 16 anos, visualizou o padrasto deles abusando da menina. Porém, como a mãe desses jovens havia viajado e deixado a guarda dele, os dois, momentaneamente com esse padrasto, e eles estavam sob um cuidado constante, não poderiam sair de casa, estavam em versão de cárcere, eles tinham condições de buscar ajuda imediatamente. O irmão da menina chegou por meio de WhatsApp, porque o padrasto ficava em vigília constante, não permitia com que as pessoas conversassem com a menina, ele realmente tinha uma situação de... Mas eles conseguiram nos procurar na quarta-feira, informou dos fatos, aproveitou por um momento que esse padrasto havia saído para visitar uma família, a outra família que possuía em Sobradinho, e nesse momento informou os fatos, a gente determinou para que uma equipe fosse monitorar, tentando buscar esse indivíduo que foi preso no início da tarde.
Tiago, rapidamente gostaria de perguntar ao senhor, há a suspeita de que ele possa ter cometido outros crimes parecidos, até por isso estamos tratando do assunto aqui do jornal, porque outras vítimas é importante que a gente as encoraje de buscar o senhor na delegacia e que façam a denúncia, não é? Exatamente. A gente acredita que possa haver outras vítimas. Porém, infelizmente, nesse caso, a gente não vai poder divulgar a imagem do autor, tanto pela questão da lei de abuso de autoridade, quanto como uma forma de evitar a revitimização dessa garota. Porque, infelizmente, se a gente divulga a imagem dele, de certa forma, na cidade, que é uma cidade ainda pequena, as pessoas terão condições de descobrir quem foi a vítima e isso vai causar um problema ainda maior. Mas a gente pede para que qualquer vítima de abuso sexual, de violência doméstica ou familiar contra a mulher, em especial nesse mês de março, que é o mês das mulheres, e que a gente está com a operação em todo o estado, que é a Operação Átria, que combate a violência doméstica, a gente pede para nos procurar. Se no caso específico deste pastor, se alguma outra vítima, alguma testemunha que souber de algo, a gente sempre realmente pede para nos procurar na DEAN, para que a gente possa colher essas informações e alimentar ainda mais esse processo para que esse homem tenha uma pena bem alta ao final do processo. Muito obrigado pela participação aqui no SBT e por nos ajudar a trazer essa informação para o nosso público. Acho que de toda essa história terrível, espero que essa menina possa ter apoio psicológico, inclusive aí da prefeitura, né, e do serviço de saúde, para poder vencer esse trauma que é tão grave, mas sobretudo fica aqui o alerta para você que é nossa amiga telespectadora, para ficar de olho nas meninas mais novas, de olho em você mesma e não ter medo de buscar a polícia para denunciar. Esse é um crime praticado escondido, então mesmo que a polícia trabalhe investigando, é muito complicado que a autoridade de segurança de qualquer país que seja possa descobrir com facilidade aquilo que acontece entre quatro paredes. Então depende de denúncia, depende da mulher ficar atenta às suas filhas e meninas novas perto, né, doutor? E outra coisa, nós todos ficarmos atentos àquilo que acontece em volta da gente e não ter medo de chegar numa moça e falar assim: deixa eu te falar um negócio, eu tô achando esquisito esse jeito que esse homem tá te abordando, tá acontecendo alguma coisa? E se tiver, ligar pra polícia, você pode salvar a vida, pode dar um novo rumo pra vida daquela mulher e colocar esse agressor na cadeia. Obrigado ao senhor, tá, pelo trabalho e bom fim de semana. Obrigado. Agora a gente vai voltar aqui para o Distrito Federal, porque um homem foi preso depois de invadir uma casa lá no Sol Nascente, roubar vários objetos, e esse ladrão, não bastasse roubar, agrediu a moradora que estava em gravidez de risco. A repórter Kátia Gomes vai trazer os detalhes pra gente dessa história. Boa tarde, Kátia. O parto da mulher, ela ganhou neném antes, porque apanhou. É isso? Foi exatamente isso, Malta. Olha, esse caso foi no dia 28 de dezembro, né? No finalzinho do ano passado, foi quando esse crime aconteceu. Como é que foi? Esses dois bandidos, eles chegaram na residência e eles chamaram pelos moradores, só que ninguém atendeu. Então, imaginando que a casa estava vazia, os bandidos entraram na residência e quando estavam ali roubando a televisão, a mulher que estava grávida apareceu. Ela enfrentava ali uma gestação de alto risco, ela já estava com 8 meses e durante ali o roubo, essa mulher acabou sendo empurrada diversas vezes pelos criminosos, que conseguiram fugir na época, né? Então, a mulher precisou sim fazer um parto de emergência, então a gravidez ali acabou sendo interrompida antes do momento, porque ela já enfrentava um risco e por conta, claro, do choque que ela passou, vendo a casa sendo roubada e também por conta ali das agressões, o neném acabou nascendo, né? Mãe e filho passam bem, né? Ocorreu tudo bem. A polícia continuou as investigações e agora um dos bandidos foi preso. Para dar detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o delegado Anderson de Assis, que está aqui ao meu lado. Delegado, vocês já vinham investigando, né, esse caso. Uma mulher grávida acabou tendo, né, o parto antecipado por conta da violência. Agora vocês conseguiram prender um dos criminosos. Sim, no dia 28 de dezembro, né, esses dois indivíduos entraram na residência da vítima e, como modus operandi deles, eles chegam às residências e chamam. Caso a vítima ela não venha atender ou falar alguma coisa, eles adentram dessa residência. E no caso específico, quando eles já estavam subtraindo uma televisão, deram de cara com a vítima. E por essa gravidez de risco que a vítima já tinha, os indivíduos pegaram e empurraram ela diversas vezes.
E aconteceu o quê? De ela ter essa gestação dela de risco e ser levada ao hospital e ter uma aceleração de parto nesse momento. Os indivíduos eles conseguiram subtrair da residência dela uma televisão de 75 polegadas e um aparelho celular, além da quantia de R$300. Os policiais conseguiram empreender as diligências e conseguiu qualificar um dos indivíduos que logramos êxito em prendê-lo ontem. Esse homem foi preso onde? Já tinha passagens pela polícia? Esse homem ele foi preso ontem aqui na região do Sol Nascente, tá entendendo? Aqui na QNP, e ele já possuía diversas passagens por outros crimes patrimoniais, dentre eles o furto e o roubo. E o parceiro dele, né, ali, o outro criminoso, vocês estão investigando ainda, tentando prendê-lo? Isso, as investigações em relação ao demais, o demais comparsa dele ainda continua. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Malta, pelo menos, né, mãe e filho, a gente sabe que estão passando bem, né, apesar do susto. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Kátia, porque teve um outro crime registrado aí nessa mesma delegacia, um casal armado que invadiu e assaltou uma clínica odontológica, mas antes de você tratar desse crime da clínica odontológica, se puder, por gentileza, esclarecer com o delegado, porque houve o assalto aí dessa namoradora grávida, ele vai ser, quando encontrado, né, vai ser responsabilizado pelo ataque à mulher também? Que tipo de crime ele cometeu? Será que é uma lesão corporal grave? Porque a mulher até ganhou neném antes de tanto que apanhou. Uma covardia, uma brutalidade, você não consegue nem entender, pelo amor de Deus. Até um ladrão, né, em algum momento da vida, se junta com uma mulher e a mulher fica grávida. Até um ladrão vai ter filho. Como é que não pode respeitar uma mulher grávida dentro de casa? Eu estou impressionado com isso. O delegado Malta perguntou se ele vai responder, né, o homem que foi preso e o que ainda está foragido, se eles vão responder pela agressão contra a mulher também. Sim, ele vai ser indiciado tanto no roubo majorado, pelo concurso de pessoas, além da lesão corporal grave, que é como agravante a aceleração de parto, podendo chegar a uma pena de até 15 anos. Obrigado pela resposta, delegado. Vamos falar agora sobre um outro caso que também, né, o senhor prendeu aqui na delegacia. Um casal, né, um homem e uma mulher, inclusive tem imagens do circuito de segurança que mostram os dois assaltando uma clínica odontológica. Como que foi isso? Ontem, pelo período da tarde, diversos crimes patrimoniais estão acontecendo aqui na região de Ceilândia, em especial na região do Sol Nascente. Nós montamos uma operação junto com o DEPAT, em especial a Divisão de Operações Especiais, e colocamos nas ruas, junto com além das viaturas dos policiais da 19ª, mais 12 viaturas das operações especiais e em torno de 43 policiais para justamente coibir esses crimes patrimoniais, em especial o roubo e o furto. E no momento que esses policiais estavam em patrulhamento, eles conseguiram empreender em flagrante dois indivíduos, um homem e uma mulher, que haviam acabado de sair de uma clínica odontológica e haviam subtraído, mediante violência e grave ameaça de uso de um revólver calibre 38, 3 aparelhos celulares. 2 pertenciam à clínica e 1 pertencia à dentista. Depois que eles fugiram, como que a polícia foi acionada? Foi no momento que os indivíduos estavam saindo da clínica, uma das vítimas saiu à rua gritando que havia acabado de ser assaltado. No momento que os policiais estavam passando no momento e visualizaram 2 pessoas correndo. Sendo assim, os policiais empreenderam diligências e foram atrás desses indivíduos e conseguiram, primeiro, lograr êxito em prender a mulher que estava embaixo do veículo, junto com os 3 objetos subtraídos, e depois conseguiram prender o outro rapaz, que já havia pulado em uma outra residência e dispersado a arma de fogo, e depois havia entrado em uma outra residência e trocado de roupa, para assim despistar os policiais. Ousados, né? Obrigado, delegado, pelas informações. A mulher se escondeu embaixo de um veículo e o homem ainda tentou trocar de roupa para despistar os policiais, mas os 2 acabaram presos. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Agradeço ao delegado pela presença. Que em ambos os casos justiça seja feita. Mais grave ainda é o caso da mulher grávida. Estava em gravidez de risco, o ladrão não respeitou uma pessoa que estava gerando uma vida. Né, que ele seja punido, que a pena máxima de 15 anos de cadeia seja realmente aplicada. A gente está precisando de uma justiça que realmente aplique aquilo que está previsto em lei. Né? Não adianta nem ficar discutindo se tem que deixar a lei mais rigorosa, porque a lei como ela é hoje não é aplicada. Muito difícil assim. Gente, uma ossada de um ser humano foi encontrada na região do Palácio do Planalto ontem à noite. Palácio Planalto.
o lugar onde trabalha o presidente da República. Essa ossada foi encontrada durante um treinamento do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo os militares, o corpo estava com um celular e uma carteira. Gente, para ser ossada, ou a pessoa foi queimada antes, deixaram ossada ali, ou queimou a pessoa ali, ou ela foi deixada ali faz tempo, porque para sobrar só o osso e decompor o resto do corpo, o negócio, né, parece filme de terror. A perícia da Polícia Civil ainda tem que identificar a vítima e então descobrir há quanto tempo a ossada estava no local e como foi parar ali, né? Maicon Leão tem as informações pra gente. Maicon, boa tarde. O que você pode me dizer, meu amigo? No SBT Brasília, esse é um daqueles casos bem misteriosos que chama a atenção, principalmente, como você adiantou, pelo local em que essa ossada foi encontrada ali, bem ao lado, na verdade, nos fundos do Palácio do Planalto, bem ao lado de um batalhão do Corpo de Bombeiros. Para quem está em casa entender, é bem naquela área que vamos dizer assim, de bosque, entre a L2, a N2 ali, do lado leste mesmo ali, uma área mais fechada. Como a gente estava adiantando agora há pouco, você contou, foi justamente militares do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que cuidam da segurança do presidente, que eles iam fazer um treinamento naquela área, e aí um desses responsáveis, Malta, fez uma vistoria no local antes e acabou se deparando com essa ossada. Como você já bem adiantou, não é simplesmente um corpo ali no local, é um corpo em estado avançado de decomposição que sobraram, na verdade, apenas os ossos e também as roupas dessa vítima. A perícia ainda vai conseguir identificar ali há mais ou menos quanto tempo tudo isso aconteceu. Mais informações preliminares, Malta, que a nossa produção conseguiu apurar ali junto à investigação, é que tudo caminha para que essa vítima tenha morrido ali mesmo naquele local. Ainda não se sabe se foi um homicídio que teria provocado, mas alguns elementos trazem esses sinais para a polícia. Como o que, Maicon? Na foto que a gente tem, claro, em respeito a você que está em casa também, a família da vítima, a gente borrou parte do corpo, mas deu para a nossa equipe ver que próximo à mão, Malta, tinha ali um aparelho telefônico, como se essa vítima acabou morrendo tentando fazer uma ligação, tentando chamar alguém. E próximo ao corpo também tinha documentos pessoais. A polícia ainda não pode bater o martelo e afirmar que realmente trata-se dessa vítima, mas a priori, Malta, é de um homem de 50 anos de idade. E aí os próximos passos da investigação agora é justamente identificar essa vítima, depois os familiares, para entender o que realmente aconteceu ali. A gente está falando de uma área de segurança bem próximo à Praça dos Três Poderes. Para quem está em casa ter uma noção, hoje, enquanto a nossa equipe simplesmente passava ali pelo local procurando o ponto exato, viaturas da Polícia Militar rapidamente foram lá para saber o que nossa equipe estava procurando ali, se tinha acontecido alguma coisa. Então, é uma área monitorada. Mas a polícia acredita que essa vítima possa ter vivido ali naquela região mesmo, que é uma área mais fechada de mata, e próximo ao corpo tinha também alguns restos de madeira que traz essa impressão para a polícia que poderia ser um barraco, essa pessoa poderia estar ali também usando drogas. Claro, tudo isso vai ser esclarecido pela investigação que está concentrada na 5ª DP. Inclusive o delegado Rafael gravou agora há pouco com a gente, nós vamos assistir. A princípio, essa vítima já veio a falecer ali no local mesmo, até porque tinha alguns objetos pessoais muito próximos ao corpo, e o que não é normal quando a vítima é desovada, vamos dizer assim. A gente vê na imagem que a gente até borrou, mas ali próximo à mão tem até um aparelho telefônico. Isso. Dá a impressão, inclusive, que ela morreu com o celular na mão, porque está muito próximo da mão, tinha um anel, alguns objetos pessoais ali, que possivelmente são da vítima, mas não tem como a gente afirmar ainda. Claro, um dos próximos passos é justamente identificar essa vítima. No próximo ao corpo ali tinha alguns documentos, vai ser feita a checagem, mas a priori seriam de um homem de mais ou menos 50 anos, esses documentos que estavam ali próximo? Isso, tinha alguns documentos pessoais, a gente não tem como afirmar que pertence à vítima, apesar de ter grandes chances. Então o nosso primeiro passo é esse, é identificar a vítima e a partir daí ver o histórico da vítima, se tinha algum registro de ocorrência que possa ter levado a alguma desavença. E o segundo passo é identificar se foi uma morte natural ou se foi uma morte ocasionada por algum elemento. Um caso ainda cheio de mistérios ali, mas acredita-se que esse corpo tenha ficado lá até mesmo por conta de ser uma área mais afastada, não ser comum pessoas passarem por ali, né? Isso. Até por ter ficado aí à exposição do sol, da chuva, é difícil a gente afirmar o tempo que aquele corpo ficou ali. Mas devido ao estado que estava, pelo menos uns 2 meses aquele corpo já devia estar ali. Medalha milagrosa, foi o que eu falei agora há pouco. Para, gente, questão de biologia até, para um corpo humano que morre, se decompor ao ponto de ficarem só os ossos, 2 meses é a estimativa que o delegado traz aqui pra gente. Maicon,
A região, até como tudo aqui em Brasília, a área ali da região do Palácio Planalto é muito arborizada e há muitos espaços abertos, até de natureza, né? Que é difícil, ninguém passa. Agora, como é que a polícia vai fazer? Será que tem câmera de segurança? Será que tem? Qual que é o próximo passo da investigação que você pode comentar com a gente? Malta, o próximo passo, eu estava conversando com o delegado Rafael, é justamente esse de confirmar a identidade dessa vítima, porque como nós dissemos agora há pouco, ali próximo ao corpo tinha justamente uma carteira com documentos. A polícia não pode bater o martelo agora e falar, realmente é essa vítima, é esse homem de 50 anos. Mas eles vão entrar em contato agora com a família para entender qual era o perfil daquela vítima, se ela já tinha alguma desavença com alguma pessoa ou se simplesmente, Malta, esse homem estava passando ali, por mais que não seja algo provável, comum das pessoas usarem ali de trajeto, enquanto a nossa equipe estava lá, uma mulher atravessou uma área arborizada, que liga diferentes regiões ali. Para quem está em casa entender esse ponto exato, vamos imaginar que nós estamos ali na esplanada, tem o Palácio do Planalto, você desce mais um pouquinho, tem o anexo onde fica a vice-presidência e descendo mais um pouquinho tem aquele bosque bem arborizado, bem uma área bem aberta, com algumas árvores e grama, é justamente naquele ponto em que esse corpo foi localizado ali, é a Sossada. Então a polícia vai fazer esse trabalho agora de confirmar a identidade dessa vítima com os documentos que foram localizados ali próximo ao corpo, entrar em contato com a família para entender o perfil, o que pode ter acontecido, se essa vítima costumava passar por ali. Então entra no radar agora, inclusive quem está em casa assistindo até para procurar a delegacia, pessoas que estão desaparecidas aí há cerca de 2 meses, que é justamente o prazo que a perícia estima ali preliminarmente. Claro, vão ser feitos exames mais detalhados para apontar com precisão o que aconteceu, causa da morte. Inicialmente, Malta, outro detalhe que a gente conseguiu levantar ali com a investigação é que não existe no corpo ali indicativos, por exemplo, de marcas de tiros, que provavelmente teria acertado algum osso ali. Então, preliminarmente, não foi morto, por exemplo, com um tiro. Então vai ser feito agora o levantamento para saber se era rotineiro dessa vítima passar por ali, se ela tinha alguma desavença com alguma pessoa, é levantar realmente o histórico. Aí voltando os últimos passos dessa vítima, porque infelizmente câmeras de segurança naquele ponto ali não vai ter. Deus do céu. Então, tá, a investigação é um pouquinho mais complicada, mas eu acho que dentro de dias a gente vai trazer uma resposta mais precisa aqui por parte da polícia. Talvez exista agora a necessidade de entrar em contato com a família do nome da pessoa que está na carteira, primeiro para confirmar se é realmente a mesma pessoa, porque olha, tudo pode acontecer, né, Maicon? Aqui a gente está trabalhando com hipóteses. Pode ser que essa carteira que está ali do lado nem seja da pessoa, né? Imagine só que outra, por qualquer motivo, talvez por envolvimento com a criminalidade ou não, estivesse com a carteira de outra pessoa. Então, o primeiro passo, entender se a pessoa que morreu ali era o verdadeiro dono da carteira. Conversar com a família para apurar o negócio do desaparecimento há cerca de 2 meses. Depois, um exame de DNA a partir da ossada para poder comprovar a ligação com essa família que for identificada. E depois entender o que aconteceu. Por hora, o que a gente pode dizer para as pessoas que estão em casa é o seguinte, gente, não dá para ficar andando terreno baldio desse jeito. E Brasília o que mais tem é a cidade parque, é lindo, né? Brasília é arborizado, bom que melhora a qualidade do ar que a gente respira, mas não tem condição você ficar pegando atalho aí por lugar que ninguém te vê, em volta de você só tem mato, porque ali no meio pode ter um doido e aí acabou sua vida, tua família tá aí 2 meses desesperada sem saber o que aconteceu com você. Maicon, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, voltaremos com esse caso. Por enquanto é um mistério. O que se sabe, a ossada foi encontrada e, olha, de certa maneira, até a partir de agora pode ser o primeiro passo de entregar para a família de uma pessoa que está sumida as respostas que esses familiares angustiados esperam há tanto tempo. Né? Imagina você, uma pessoa sai da sua casa, não volta mais, você fica 2 meses sem ter notícia. É terrível, né? Diziam os psicólogos que é até pior do que luto de morte, porque a pessoa que parte, você vive, se agarra à sua fé, entende que acontece para todo mundo. Agora, alguém que some é muito difícil da nossa cabeça processar. O que a gente vai ver agora é a história de um carro que pegou fogo dentro da garagem de uma casa no Recanto das Emas. As chamas se espalharam ali de forma tão rápida que acabaram queimando parte do interior da casa e vários equipamentos que eram utilizados pelas moradoras para trabalhar. Márcio Fontinelli tem as informações pra gente. Márcio, boa tarde pra você. Então, as meninas estavam dormindo quando o incêndio começou. Eu fico aqui imaginando o susto. Como é que esse carro pegou fogo do nada, desligado? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Malta, é o seguinte, a primeira informação que tem é que esse fogo começou no carro que estava aqui na garagem
e começou a ter uma fumaça. A Kelly, que está aqui do meu lado, é quem estava dormindo em casa. A Keila não estava no momento. Era por volta de 7h40 da manhã. E aí os vizinhos começaram a bater, a gritar, a chamarem a Kelly para acordar, porque ela não tinha notado o que estava acontecendo. E aí quando a Kelly desceu, ela viu que o carro tinha começado a incendiar. É claro, ela ficou desesperada, ficou sem saber o que fazer, voltou para buscar o cachorro, né, Kelly, da família que estava aqui. E aí ela ficou sem reação. Os vizinhos tentaram ajudar também e esse fogo do carro passou para casa. Kelly, conta pra gente como é que foi na hora que você acordou. Então, gente, no momento em que eu acordei, que eu ouvi o pessoal me chamando, eu meio que estava meio sonolenta ainda, corri, né? Eu deparei com fogo, né, dentro do carro e aí fiquei desesperada, né? Pensei primeiramente em pegar o cachorro, peguei o celular, não lembrei do número do bombeiro, estava muito nervosa. O que passou na minha cabeça foi sair. Pensei em muitas coisas que eu poderia fazer, só que eu fiquei com medo, né? O fogo estava muito, muito alto, começou a espalhar muito rápido e é isso. Eu corri lá para fora. Keila, como é que você ficou sabendo do incêndio? Bom, a minha mãe me ligou e falou: filha, vai lá para casa, tá saindo fumaça. Aí eu vim tranquila, achei que seria uma coisa muito simples. Quando eu cheguei aqui, me deparei com um monte de bombeiro, um fogo muito alto, fiquei desesperada. Quando eu entrei aqui dentro, que eu vi o carro todo pegando fogo, vi que pegou a janela, vi a destruição que aconteceu, eu me desesperei. Fiquei em choque, comecei a chorar, não sabia o que fazer. Malta, é claro que as meninas estão bem abaladas, né, com o que aconteceu. A gente vai mostrar um pouquinho. Essa televisão aqui ficava dentro do salão das meninas. Essa maca também foi tudo praticamente destruído. Se você ver o teto aqui, Malta, você vai ver que a estrutura está até bem ruim, né? Inclusive os bombeiros vieram aqui, né, apagaram o fogo, deram uma olhada também e disseram que a estrutura da casa está comprometida. Então vai ter que ter todo um trabalho com relação a isso. As janelas, a gente vai entrar aqui agora, a gente vai entrar devagarzinho para ter cuidado com as coisas que estão aqui. Olha só como é que ficou a sala da casa, totalmente destruída. O fogo ele entrou por essa porta. O nosso repórter cinematográfico, o Cláudio, vai mostrar para a gente como é que está a porta. E aí, Malta, o que acontece? Tem a questão da fumaça, que passou pela casa toda. A gente vai entrar aqui no quarto também, vou pedir para as meninas acompanharem a gente. Aqui foi o ponto mais crítico e é aqui, Malta, que ficava o salão das meninas, a maior parte das coisas, né meninas? O que funcionava aqui exatamente? Eu fazia unha de fibra e minha irmã fazia sobrancelha. E ali ficavam minhas coisinhas que, como ficou perto da janela, danificou muita coisa, eu perdi muita coisa. E aí, inclusive, estou impossibilitada de trabalhar por ter perdido minhas coisas e é minha renda. Eu preciso disso. Kelly, onde é que ficavam as coisas? Ali parece que tinha um kit de esmalte, né? Ali naquele local era o lugar onde a minha irmã atendia, né? Nail design, né? E nessa parte de cá, onde era a sala, era onde eu fiquei por ela trazer outra pessoa, que é a Estela, né? Pra ajudar a gente aqui pra atender, né? Aí no momento que ficava elas duas, eu ficava na sala, a gente meio que desmanchou a sala para poder fazer outro ambiente, né, do salão. E aí ali foi onde meus objetos de materiais, que eu sou designer de sobrancelha, sou transista, faço entre outras coisas, foi menos danificada do que as coisas dela, mas também danificou muita coisa. Vamos lá, a gente vai dar uma olhadinha então nessa outra área que a Kelly está falando, que é essa área aqui da sala. Pode passar na frente, meninas. O prejuízo, Malta, é de aproximadamente R$30 mil, mas pode ultrapassar isso, né? Kelly, era aqui que ficava a sua área. Ficava aqui, né? Aqui ficava a copa, né? Onde a gente preparava os lanches para os clientes. A televisão ficava aqui assim, né? E aqui ficava o sofazinho, onde foi queimado e tal. As minhas coisas chegou, eu acho que a ser queimada. O calor meio que derreteu, né? O plástico da minha maca, a minha ring light. E assim, destruiu a tomada aqui, a lâmpada, tudo, o teto.
Foi mais só aqui, eu acho que mais o calor, né? Do fogo, porque não tinha para onde sair, então eles veio com tudo. Aí foi isso que aconteceu, foi derretendo as coisas. A gente vai lá no fundo da casa agora, Malta, porque é o seguinte, essa questão da fumaça, ela ultrapassou toda a casa, né? Passou aqui, olha só como é que tá o corredor, juntou aqui também. Tá desligado a luz aqui da casa, é claro, né? Os bombeiros, por prevenção, precaução, desligaram tudo. Esse é o corredor. A gente pode ver que aqui tem, na lateral aqui tem um banheiro. Eu vou pedir para o Cláudio mostrar para a gente. Olha como é que tá o banheiro, totalmente aí sujo, né? Em função da fumaça também, em função do fogo. Tem um quarto aqui mais na lateral também. O quarto também foi atingido aqui também, a gente vai mostrar. E a gente vai chegar aqui na cozinha, ô Malta, porque é o seguinte, meninas, podem vir para cá, por favor, fica aqui mais pertinho da gente. O que acontece, Malta? Na cozinha tinha alimentos, lógico, né? Olha só como é que ficou o estado. E até os alimentos tiveram que ser foi jogado fora, todos os alimentos, porque ficou com gosto, né, meninas? Ficou bem... Da fumaça, ficou com gosto da fumaça. Mesmo estando fechado, ficou com gosto da fumaça. A gente jogou a maioria fora dos alimentos. Quando os bombeiros chegaram, o que eles falaram para vocês? Então, ele perguntou quem era o dono da casa, se tinha mais alguém dentro da casa. E aí eu estava muito nervosa. Tem um pessoal no fundo também. Eu falei que estava somente eu e o cachorro, que a gente conseguiu sair, né? Eles perguntaram se a gente estava bem e realmente estava tudo bem, porque eu consegui sair a tempo. Os vizinhos conseguiram me acordar, eu consegui sair a tempo. Perguntaram se tinha os vizinhos, né, lá atrás. E aí, como eles trabalham muito cedo, a gente não tem contato com eles, eu acabei falando que eles não estavam. E eles estavam, na verdade, um vizinho lá de cima. E aí, quando começou a fazer muita fumaça, que eu acho que começou a pegar fogo no carro todo, começou a atingir a madeira, que aí começou aquela fumaça tóxica, né? Aquela fumaça que deixa a gente tonto. Aí ele correu, né? Perguntou o que estava acontecendo. Aí todo mundo conseguiu tirar todo mundo, né? Claro, e aí ele perguntou onde é que ficava o interruptor para poder desligar as coisas e tal, a energia. E aí foi isso. E aí eu fiquei lá fora, o pessoal me deu calmante, estava muito nervosa, não sabia o que eu ia fazer, não consegui avisar a minha família direito. E meu celular descarregou e aí a minha irmã, foi a hora que a minha irmã chegou, né? Com o namorado dela, que foi o que perdeu o carro, né? E aí é isso. Sim, o Malta tem uma pergunta, pode falar, Malta. Não, sabe o que é, ô Márcio? A gente viu aqui já as imagens muito tristes, né, da casa pegando fogo. Tenho certeza que o nosso público está compadecido. Eu queria dizer aí para as clientes, né, de manicure, por exemplo, daquele e da Kelly, gente, quem sabe daí para adiantar 2 serviços de unha, né, para as meninas poderem comprar os esmaltes de volta. Tenho certeza que elas são trabalhadoras, depois vão virar dia e noite para poder prestar o serviço de volta para essas clientes que estavam ali, que agora a gente tem que dar um jeito de ajudar. Então eu queria que a gente concluísse aqui a participação, você desse a palavra para elas e elas dissessem de que maneira a comunidade, as clientes, os amigos, familiares podem ajudar a gente. Um negócio desse, um carro que pega fogo do nada na garagem da sua casa, né, e acaba com tudo que você tem ali. A gente pensou uma fatalidade que se abate a 2 pessoas, quem sabe a gente pode se unir e fazer alguma coisa. Perfeito, Malta. Antes da gente finalizar, eu vou repassar a sua pergunta para as meninas. Eu só queria entrar um pouquinho na questão do carro. Quando o carro chegou, o carro é do namorado da Keila, não é isso, Keila? O carro estava tudo bem, não apresentou nada no carro, colocou na garagem, estava tudo certo. Sim, tudo tranquilo. Inclusive, o carro, nem no dia ele foi ligado. Ele ficou um dia parado, no caso. O carro tem som, só que aonde o meu namorado fez o som, os fios era tudo encapado, era tudo fio novo. Ele gastou horrores, justamente para não acontecer esse perigo. Os fios eram encapados com alguma coisa anti-chamas. Né? Isso. E aí a gente ficou sem entender, inclusive, o porquê que isso aconteceu. Tá sendo investigado, o carro foi pra perícia, pra gente entender o que aconteceu. Tem câmera na rua, a gente já pegou as câmeras pra gente analisar tudo direitinho pra saber o que aconteceu. Porque um carro não pega fogo assim do nada, né? Tipo, a gente não tem nem ideia do que aconteceu. Meninas, o Malta falou lá na redação, pediu para repassar para vocês, primeiro a solidariedade dele com relação a vocês, o que aconteceu com vocês. Vocês são meninas trabalhadoras,
meninas que estão se dedicando aí a ter o dinheiro de vocês, fazer a história de vocês. E a gente estava conversando um pouco antes, a Kelly está bem emocionada, malta, é uma situação realmente bem triste. E a gente quer saber como é que a comunidade e como é que as pessoas podem ajudar vocês. A gente está sabendo de uma vaquinha que vocês elaboraram e como é que a gente pode conseguir ajudar um pouquinho mais vocês, a gente e também o pessoal da comunidade. Bom, a gente fez a vaquinha, né, para quem puder estar ajudando e quem não puder ajudar, né, poder pelo menos divulgar, sabe, porque a gente ficou num prejuízo muito grande, a casa é aluguel, e aí, da melhor forma que vocês puderem ajudar, nem que seja só divulgando, a gente ficará muito grata por isso. Exatamente. Kelly, a Kelly tá bem emocionada, ela nem consegue falar, olha, fiquem bem, meninas, a gente sabe que é uma situação bem difícil, mas vocês vão conseguir superar. Vocês chegaram até aqui, vocês vão muito mais para frente, pode ter certeza com relação a isso. Passa o endereço da casa aqui, porque às vezes as pessoas podem trazer também algumas coisas, né? Às vezes não vai ajudar com dinheiro, mas não pode ajudar, mas também pode, às vezes, trazer alguma coisa, né? Tá bom. Quadra 204, Conjunto 5, Casa 22. Tá, só pra gente poder ficar mais fácil, passa o telefone de contato. 99643-6685, é o meu telefone. Perfeito. Então, quem puder ajudar essas meninas que passaram por essa situação, entre em contato então, o telefone está na tela também, me passaram aqui. É o seguinte, malta, a Polícia Civil está investigando o que está acontecendo. Como falou a Keila e a Kelly, o carro até então não tinha nenhum problema, eles andaram no carro um pouco antes da situação e o carro estava tranquilo, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma situação. Então, essa questão do carro ter pegado fogo vai ser investigado pela polícia para entender exatamente o que está acontecendo. Como elas falaram, essa casa é uma casa alugada, então, além do prejuízo dos equipamentos de trabalho, também tem essa questão da casa também que vai ter que resolver, ver como é que fica, né? E é isso, a gente vai ter que contar com a solidariedade de todos para a gente conseguir ajudar essas meninas a voltarem ao mercado de trabalho, a voltarem a trabalhar e conseguirem as coisas delas, que não foi fácil, né? Foi bastante luta, né, meninas? Com certeza, foi bem difícil chegar aqui onde estamos, foi com muita luta, mas fé em Deus que vai tudo se resolver. Vai, pode ter certeza. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. A Keila e a Kelly, o telefone continua na tela. Comunidade do Recanto das Emas, eu acho que eu vou falar que esse é um apelo pessoal que eu faço, tá? Para vocês todos. Para quem puder ajudar, a gente aqui no jornal tem a possibilidade de enviar uma equipe de reportagem, colocar a nossa equipe à disposição para apurar as informações, mas a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Por isso está aí, ó, 996436685. Me toca especialmente o coração quando a gente traz histórias de pessoas que estão lutando, estão tentando, não estão desistindo, estão lutando, enfrentando a vida e aí uma tragédia se abate ali. É nesses momentos que o nosso senso de comunidade e solidariedade é colocado à prova. Então você que mora aí no Recanto, é vizinho das meninas, às vezes uma amiga nossa telespectadora já fez unha com alguma delas, vai lá, amiga, adianta uma unha ou duas. Depois, horas que elas comprarem o material, elas fazem para você, mas vamos dar um jeito de reerguer essas pessoas. Na vida da gente, amigos, a tragédia está sempre por um triz. Nenhum de nós está imune a passar um momento da vida em que um negócio imprevisível e imponderável acontece e pode tirar todas as nossas forças de continuar. É nessa hora que os nossos irmãos, né, em Cristo, para quem acredita, podem agir para a gente ter para mudar a nossa história. Então você que está aí no Recanto, 996436685. Obrigado, tá, Márcio, pelas informações, dá um abraço aí nelas. Ficou aqui o nosso apelo para a comunidade. Né, gente? O imponderável pode sempre se abater na vida da gente. Ah, não, mas na minha casa não acontece isso não, eu tenho seguro de incêndio. Ah, meu carro não acontece. Deixa eu te falar, tudo pode acontecer na vida da gente. Eu acho que quando acontece, a gente tem até mais força para se reerguer e continuar quando olha em volta e percebe que a gente não está sozinho. Então, que essas meninas não se sintam sozinhas nesse momento. 12h18. Continuando aqui o jornal, um homem foi preso depois de invadir um carro de aplicativo e fazer a passageira e os filhos dela reféns. Foram quase 18 horas de negociação até esse homem se entregar. A última refém foi liberada no início da tarde. Ela estava bem debilitada e com ferimentos no corpo.
Ian Carlos Barroso, de 27 anos, foi atendido em uma ambulância depois de se entregar. Segundo a polícia, ele teria tentado suicídio logo após soltar a refém. O pai do rapaz tentou explicar a atitude. Não foi assalto, não foi roubo. Ele surtou, gente. Pelo amor de Deus, ele surtou. A mulher de 26 anos estava com os filhos em um carro de aplicativo quando o veículo foi abordado pelo sequestrador no início da noite de quarta-feira. 2 crianças de 7 e 12 anos foram liberadas na madrugada. No meio das negociações, um homem invadiu a área isolada armado com um facão para supostamente ajudar, mas foi imobilizado e retirado. Por volta das 10 da manhã desta quinta-feira, a terceira criança, uma menina de 3 anos, foi liberada pelo sequestrador pela janela do carro. De acordo com a polícia, Ian Carlos estava com 2 facas quando abordou o veículo. O condutor conseguiu fugir e pedir ajuda. A polícia não confirma, mas parentes das vítimas contaram que durante o sequestro, Ian brigou com as crianças. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Pará, o rapaz já tinha passagens pela polícia por roubo e desacato. Agora vai ser autuado por sequestro. Houve o cerceamento do direito de ir e vir de 4 pessoas, da vítima com os seus 3 filhos, então isso é o que está configurado. Ian vai ficar sob custódia em um hospital, onde passará por uma avaliação psiquiátrica. É muito raro um psicótico tramar uma estratégia, promover uma negociação como foi feita, levar tanto tempo numa negociação como essa. Isso não é uma coisa comum, esse é um caso muito atípico. A polícia prendeu 8 sequestradores suspeitos de participarem de quadrilhas que aplicavam o chamado golpe do amor. Entre os presos está um casal. Essa mulher tinha vários perfis falsos em aplicativos de encontro para atrair, sequestrar e obrigar as vítimas a transferir dinheiro por Pix. Quer dizer o seguinte, hoje em dia, a realidade é que as pessoas estão nos aplicativos de relacionamento e não há mal nisso. A tecnologia permite que as pessoas conheçam as outras, possam tomar um café juntas, se encontrarem, entenderem se gostam, se há possibilidade daquele relacionamento acontecer. E, ainda mais nessa época, tem muita gente que ainda não está saindo de casa, tem muita gente que não tem nem condição de ir para festa, onde é que vai encontrar alguém, Pode ser num aplicativo. O que tem que tomar cuidado é para você não cair em cilada. E isso está acontecendo muito, especialmente com homens de meia idade, que vê foto de menina bonita no aplicativo de relacionamento, empolga com a foto, quando vê está na mão de sequestrador. Vamos ver o que aconteceu com essa quadrilha. A operação foi realizada em mais uma comunidade na zona norte da capital paulista, conhecida como City Jaraguá. Aqui, a divisão anti-sequestro prendeu um casal que comandou diversos sequestros, os chamados golpes do amor. Pessoas que são atraídas para falsos encontros pelo aplicativo Tinder. Micael Rodrigues Paz e Letícia Nicolau Gomes já foram namorados. Só que agora, segundo a polícia, eles não estão mais juntos, mas mantiveram a dupla criminosa. Em redes sociais e no celular dos sequestradores, policiais encontraram fotos e vídeos de viagens de Letícia com o novo namorado, que também foi preso. Os dois gastavam o dinheiro dos sequestros em jantares românticos. Enquanto vítimas estão sendo mortas, nós tivemos nesses 2 anos quase 4 mortes de vítimas, eles estavam se divertindo às custas do sequestro dessas pessoas. De acordo com a polícia, os dois fizeram até uma viagem para Cancún, no México. Para realizar as prisões, os investigadores mapearam as casas dos suspeitos, que são maiores e destoam dos barracos da maioria das pessoas que moram na comunidade. No total, 8 pessoas foram presas pela polícia, entre elas um homem suspeito de participar do sequestro de um norte-americano durante o carnaval. Com os criminosos, os investigadores encontraram ainda 35 tijolos de maconha e quase $1.000 em dinheiro. A busca pela diminuição dos sequestros em São Paulo virou meta na polícia. Na divisão anti-sequestro, este vídeo, que mostra um homem sendo levado, virou uma espécie de combustível.
O desespero da vítima choca até quem investiga esse tipo de crime há mais de 20 anos. Cada pequeno ato da investigação tem uma motivação muito grande, que é poder reencontrar um familiar e colocar esse familiar de volta com essa família. Não, você já pensou? Fica aqui o alerta, gente. Pelo amor de Deus. Não estou falando para não usar aplicativo de relacionamento, né? É a realidade. Tem muitos casais longevos que chegam ao altar depois de se conhecerem, por exemplo, que o que tem que tomar é cuidado, porque no mesmo lugar que você pode conhecer o amor da sua vida, pode conhecer o terror da sua vida, que é passar 3 dias trancado num cativeiro. Os criminosos roubaram e depois libertaram essa vítima. O caso está sendo investigado. Um dos sequestradores foi morto em confronto com a polícia. Quem disse que mulher não manda bem na direção? Esse é um preconceito, né, que as mulheres sofrem no trânsito, que é um negócio assim, né, completamente desmedido. Porque as mulheres são mais cautelosas, respeitam o limite de velocidade, são mais atentas. O negócio é que, né, o homem gosta de falar que mulher não sabe dirigir, muitas vezes é o homem que provoca mais acidente. Inclusive, são esses os números, né? Elas provocam menos acidentes de trânsito do que os homens que ficam falando mal delas. Um ditado popular que todo mundo conhece: mulher no volante, perigo constante. Mas a frase está longe de ser verdade. As motoristas se garantem no trânsito. Mais atenciosa, mais gentil, cuidadosa. E assim vai, cheio de coisinhas mais. As mulheres são mais cautelosas. A mulher, ela vai, antes dela sair, ela observa mais. E se elas são mais seguras ao dirigir? No quesito de conservação dos veículos, as mulheres também estão mais cuidadosas. A mulher, ela cuida do carro, ela cuida da família, cuida de tudo em geral. Então o carro também faz parte, né? Segundo dados do Detran, no ano passado, o DF tinha quase 1.800.000 habilitados. 734 são mulheres, ou seja, elas representam 40% dos motoristas aqui no nosso quadradinho. E se falarmos em segurança no trânsito, elas chamam a atenção. O número de acidentes envolvendo mulheres ao volante é menor se comparado aos homens. Em 2022, 372 condutores se envolveram em acidentes com mortes. Em 35 deles eram mulheres, ou seja, 8,3% do total. Já os homens envolvidos representaram 86%. E essa diferença tem uma explicação. As mulheres são prudentes por natureza, né? Tem essa atenção redobrada em relação aos homens. E geralmente todas as infrações de trânsito, o número registrado por mulheres é muito menor em relação aos homens. E essa cautela também reflete em economia. O seguro de carro para elas é mais barato. As seguradoras, para decidir qual o preço do seguro, analisam uma coisa chamada sinistralidade. As mulheres são mais cuidadosas, mais cautelosas, fazem menos acidentes no trânsito, dirigem com muito cuidado. Por conta disso, o número de carros que batem com mulheres dirigindo é muito menor. Por isso, as seguradoras cobram mais barato dos seguros. E por todo esse cuidado, além do benefício com as seguradoras, que as mulheres geram bem menos prejuízo nas contas delas, os carros de mulheres também são muito mais valorizados no mercado. Já no transporte de passageiros, seja o público ou por aplicativos, as mulheres também marcam presença e garantem: os passageiros gostam das motoristas. Por incrível que pareça, tem alguns passageiros que até fica surpreso quando vê uma mulher no volante, e a gente sempre escuta dizer que a mulher é bem mais cuidadosa no trânsito e atenciosa. A gente recomenda aos homens, né, que leve as mulheres como referência para a gente trazer mais segurança no trânsito para as vias urbanas do DF. Exatamente, contra fatos não há argumentos, que nós homens saibamos reconhecer que elas estão dirigindo muito melhor do que nós, os ônibus, os caminhões, os carros, as motos, porque tem um negócio que o homem muitas vezes falta, que é a prudência e o cuidado com a vida de quem está do lado. Então a gente tem que aprender. Quase 12:30, você já está almoçando aí na sua casa? Aqui eu só almoço depois do jornal, né, gente? Então às vezes eu até faço um lanchinho aqui,
quando tem um intervalo, como uma barrinha de cereal, porque senão eu passo fome. Esse é o último fim de semana do Restaurante Week, que é aquele tradicional evento de experiências gastronômicas que dão água na boca. Tem repórter que já está almoçando bem. Kátia Gomes, o que é que tem de bom por aí? Oi, malta. Olha, hoje eu me dei bem, viu? Hora do almoço, né? Todo mundo com fome. E onde eu estou? Olha que mesa linda, maravilhosa montaram pra gente. Sabe por quê? Porque está acontecendo Brasília Restaurante Week. É aquele festival, né, já conhecido aqui em Brasília, onde a pessoa vai, paga um valor e tem direito à entrada, prato principal e também sobremesa. É uma excelente oportunidade para conhecer diversos restaurantes aqui de Brasília. Bom, né, vamos falar do que importa. Eu vou começar agora com a Andréa Lúcia, que é a chefe de cozinha desse restaurante onde nós estamos. Nossa, eu tô vendo aqui que tem muita variedade, né? Conta pra gente o que é entrada, o que é prato principal. Olha, nós temos os pratos principais e as entradas e as sobremesas diferentes do almoço e da janta. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós fizemos um carpaccio de beterraba, sensacional. Para o almoço, um São Peter, que a gente fez uma releitura, né? Porque o tema do Week é a releitura. Fizemos a releitura com a nossa tilápia. Isso é tilápia. Isso aqui é tilápia com... eu transformei a tilápia no São Peter, tá? Aqui é um tartar de atum, que a gente colocou uma pimentinha aqui no molho teriyaki, a gente colocou uma pimentinha de cheiro. Vocês vão experimentar, vocês vão gostar. Aqui é um filé com batata ao murro, que a gente colocou o nosso vinho, que é com molho de vinho, e nós colocamos um vinho nacional. Esse é o prato do jantar. Do jantar. Aqui é do almoço. E temos a sobremesa, que é o creme brulee com limão Tahiti, panna cotta com um coulis de morango com manjericão e a famosa torta de maçã. Nós colocamos a banana para dar aquela brasilidade no nosso prato. A gente está vendo ali que tem drinks maravilhosos, né? O drink não entra, né? Mas o resto entra. Os drinks a casa fez para acompanhar esses pratos, né? Assim, só mesmo um plus para os nossos clientes. E estão gostando bastante. E me diz uma coisa, tá tendo uma boa aceitação? Eu tô vendo aqui a casa tá lotada, né? Muita gente almoçando, aproveitando aí o restaurante. Estamos cheios todos os dias, graças a Deus. Assim, a gente está fazendo, tá tentando dar um melhor da gente, né? Então, graças a Deus, é isso aí que você vê. Todos os dias, de segunda a sábado, almoço e jantar. Vou conversar aqui agora com o Ebert Madeira, que é assessor de imprensa, né, responsável pelo Brasília Restaurante Week, para falar justamente sobre o evento, né, Ebert? Tá bombando, sempre bomba, né? Brasiliense adora o festival. Quem quiser ainda, dá tempo, né? Quando que encerra o Festival Week? É isso mesmo, Kátia, ainda dá tempo de aproveitar as oportunidades aí da Restaurante Week. Ela vai em Brasília até o dia 12 de março e quem se interessar pode entrar no site restauranteweek.com.br e ver todas as opções que a gente tem em Brasília. Nessa edição tivemos recorde de participantes, com mais de 100 casas. Dessas, mais de 30 estão participando pela primeira vez e as pessoas têm uma ampla variedade aí de opções. Tem desde gastronomia contemporânea, gastronomia brasileira, italiana, francês, uma infinidade de opções. E, como eu disse, né, ela paga ali um valor e tem direito ali a 3 refeições. Qual que é a média de valor cobrado? A gente trabalha com 4 tipos de categorias. Temos a categoria tradicional, a Plus, a Premium e a Diamond, que é a mais, digamos, premium, a mais sofisticada delas. O almoço da categoria tradicional vai de R$ 49,90 e o jantar da categoria Diamond, que é o mais caro de todos, ele vai R$ 139. Então é uma oportunidade para as pessoas experimentarem restaurantes que elas sempre sonharam por preços que elas nunca imaginaram, que é o lema da Restaurante Week. E realmente sai muito em conta, né? Esse preço aí que as pessoas pagam, geralmente é o preço apenas do prato principal. E aí vem a entrada, vem também a sobremesa. Exatamente, a ideia é justamente as pessoas terem esse acesso, né, aos restaurantes da cidade, restaurantes que elas sempre gostaram, sempre de repente acompanharam pelas redes sociais, agora tem essa possibilidade de acessar por um ticket muito mais baixo. E fica aí o convite para o pessoal conhecer. Então dá tempo, viu, gente? Até domingo, né? O Brasília Restaurante Week
vai estar aberto aí diversas casas, é só entrar no site, não é isso, Herbert? Entra no site lá do Brasília Restaurant Week e vê as opções, né? Vê o que você se identifica. Dá tempo aí de almoçar, dá tempo de jantar, conhecer bastantes restaurantes aí até o final do evento. Eu vou aproveitar, vamos aproveitar a hora do almoço que a gente está aqui, vamos experimentar aqui, ver realmente se tá bom. Com certeza, tá muito bom, né, chefe? Não, sensacional. Você garante? Eu garanto. Pode vir que vocês vão experimentar agora, vocês vão ver como que tá bom. Não é por nada não, eu sou suspeita, mas... Então tá ótimo. Então, malta, eu vou ficar por aqui, viu? Fazer inveja em vocês que estão aí em casa, viu? Vamos lá? Experimentar um pouquinho? A entrada, esse talher. A Kátia se deu bem, né? Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. A gente coloca o Restaurant Week aqui, assim como fazemos com vários festivais na cidade, várias iniciativas, porque nós aqui do SBT gostamos de abrir o nosso espaço para o telespectador, para incentivar a nossa economia local. Então são muitos restaurantes que participam desses festivais, assim como são tantos os estabelecimentos que participam de outras iniciativas e que sempre tem espaço aqui no SBT, sabe? O nosso jornal tem uma política que é de acreditar que essa cidade pode dar certo e que a gente pode ser aliado na geração de emprego, movimentando a economia, trazendo temas importantes. Então, boa sorte para o festival, quem tiver oportunidade, que vá. Agora, voltando para o noticiário aqui mais sério, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não compareceu ao depoimento que tinha sido marcado para ontem, quinta-feira, na CPI dos atos golpistas, que está acontecendo aqui na Câmara Distrital. Para conseguir ouvir o ex-ministro da Justiça, que está preso, agora começa uma nova negociação. Os deputados distritais aprovaram um requerimento para que Anderson Torres seja ouvido na próxima quinta-feira em sessão reservada, sem transmissão ao vivo em canais oficiais e sem a presença da imprensa. Para tentar garantir que Anderson Torres compareça à CPI, em um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da Câmara Legislativa pede que dessa vez sejam tomadas medidas cautelares que evitem o sensacionalismo ou a superexposição do depoente. São elas a não utilização de algemas, o uso de uma escolta policial descaracterizada, a realização de uma sessão reservada, o uso de roupas sociais por Anderson Torres e ainda o acompanhamento do advogado dele. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, também solicitou ao STF autorização para colher o depoimento de Anderson Torres sobre a minuta do golpe e a participação dele em lives do ex-presidente Jair Bolsonaro com ataques às urnas eletrônicas. A ação acontece dentro do processo que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro. Hoje, quem prestou depoimento foi a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Marília Alencar afirmou aos deputados que alertou as autoridades com antecedência sobre o risco das manifestações marcadas para o dia 8 de janeiro. No dia 7, o que foi veiculado na mídia, realmente várias frações de inteligência informavam sobre ânimos exaltados. Até anotei os horários aqui, 12h30 do dia 7. Havia uma percepção de que os manifestantes que estavam chegando estavam com ânimos exaltados e dispostos a confronto com as forças de segurança. 12h45, 13h45, 14h50, 15h35 também mencionava ânimos exaltados. Uma comissão do Senado vai apurar se tem relação entre as joias apreendidas com o assessor do Ministério de Minas e Energia e negócios da Arábia Saudita no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro pode ser chamado para dar explicações. O senador Omar Aziz, que vai presidir a Comissão de Fiscalização e Controle, confirmou nesta quinta-feira que vai apurar a relação entre as joias trazidas ilegalmente para o Brasil com eventuais interesses da Arábia Saudita junto ao governo federal e cita a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Há indícios fortes de que esse valor absurdo de um presente desse, ele não ia para o governo brasileiro, iria para alguma pessoa. Esse fundo da Arábia Saudita prometeu fazer um investimento de 10 bilhões de dólares no Brasil e aí, logo depois desse anúncio de 10 bilhões, a refinaria é vendida para esse fundo. Na próxima semana, o parlamentar deve apresentar requerimentos para que os envolvidos no caso do colar de diamantes e também do estojo com o relógio e abotoaduras sejam ouvidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que assinou o requerimento do kit masculino, pode ser convidado para falar à comissão.
O Tribunal de Contas da União aceitou a representação do Ministério Público de Contas e já abriu processo para apurar a entrada ilegal das joias. Entre os ministros do Tribunal de Contas da União já existe consenso que a recomendação será pela devolução dos itens que estão com Bolsonaro, como já ocorreu em outros casos. Por isso, no retorno do ex-presidente dos Estados Unidos, ele poderá se antecipar. Enquanto isso, a Marinha e o Exército informaram que não irão abrir processos internos para apurar a conduta dos militares que trouxeram as joias para o Brasil. O comando das duas forças informou por meio de nota que deve esperar as investigações da Polícia Federal para só depois decidir o que fazer. O tenente-coronel Mauro César Cid segue com função administrativa no comando do Exército em Brasília. Foi ele quem determinou que o sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, usasse um avião da FAB para ir até o aeroporto de Guarulhos em dezembro do ano passado para buscar as joias. Nesta quinta-feira, o Ministério da Fazenda confirmou que recebeu representação dos auditores que foram pressionados sobre o caso. As informações foram encaminhadas para a Controladoria Geral da União, que já está investigando a conduta dos servidores civis, como é o caso do ex-chefe da Receita, Júlio César Vieira. O depoimento do ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, sobre as joias apreendidas pela Receita Federal estava marcado para quinta-feira, ontem, né? Mas foi adiado. Um vídeo mostra o momento em que os diamantes foram descobertos na bagagem de um assessor e a explicação de Bento Albuquerque aos fiscais do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No vídeo divulgado pela TV Globo, gravado no setor de inspeção de bagagens da Receita Federal, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirma que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, foram um presente do governo saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso tudo vai entrar lá para a primeira-dama. As imagens são de 26 de outubro de 2021. Os diamantes estavam na mala de um integrante da comitiva do governo Jair Bolsonaro, Marcos Soeiro, que vinha da Arábia Saudita, e não foram declarados à Receita Federal, como determina a lei para bens acima de $1.000. Um dos auditores explica a Bento Albuquerque que as joias poderiam ser liberadas depois, sem o pagamento de impostos, desde que fossem um presente para o Estado brasileiro. Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí com a orientação, pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério, de sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que estes trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. Nesse momento, Bento Albuquerque afirma que desconhecia o conteúdo da caixa de joias. Quando você vai para o aí o cara chega, vai te dando, no aeroporto, o cara chegou lá e botou, ainda assinei o papel dizendo que a gente recebeu. O ex-ministro e o assessor foram embora sem os diamantes, que estão desde então em poder da Receita Federal em Guarulhos. Depois desse episódio, foram 8 tentativas para recuperar as joias. A última, em dezembro do ano passado, quando um sargento foi enviado de Brasília a Guarulhos pelo ajudante de ordens de Bolsonaro, Major Mauro César Cid. Mas os diamantes não foram entregues pelo funcionário da Receita, que exigiu um ato de destinação de mercadoria, documento que não foi apresentado. O ex-ministro Bento Albuquerque e o assessor Marcos Soeiro, que trouxe os diamantes ao Brasil, foram convocados para prestar depoimento aqui na Polícia Federal nesta quinta-feira. Mas o encontro foi adiado para a próxima terça-feira. Será feito por videoconferência a pedido das defesas dos acusados. Nesta quinta-feira, a Receita entregou ao Ministério Público Federal todos os documentos sobre a apreensão das joias com a comitiva de Bolsonaro. O delegado adjunto e auditor da Receita Federal, Mário de Marco Rodrigues de Souza, um dos responsáveis por barrar a entrada de joias, foi entrevistado por Danilo Gentili no De Noite, aqui no SBT, no fim do ano passado. Ele e outros 2 delegados, Anderson Leme e Rodrigo Quaresma, contaram como é feita a identificação de viajantes com produtos não declarados ou ilícitos. Existe toda uma cadeia de procedimentos e tem eventos que chamam a atenção. Então vamos dizer que o que foge da normalidade chama a atenção.
O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar ou vender as joias da Arábia Saudita até o fim das investigações. A decisão atende a um pedido do Ministério Público junto ao TCU. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já afirmou que não tinha conhecimento da existência dos diamantes. O advogado Frederico Wassef disse que Jair Bolsonaro declarou os bens de caráter pessoal recebidos em viagem e que não existe irregularidade nas suas condutas. Pessoal, no início da semana, agora voltando aqui para o nosso noticiário local, muito triste esse caso, né? Vai mexer muito com o coração das mães que nos acompanham agora, porque foi um menino de 7 anos de idade, tadinho, que morreu porque levou um choque elétrico numa cerca que era utilizada para prender galinha numa chácara lá em Santo Antônio do Descoberto. Quer dizer, não sei se o dono das galinhas tinha medo de bicho vir e comer as galinhas, né? Lobo, onça, ou para não furtar as galinhas, mas a cerca estava eletrizada, esse garoto encostou nessa cerca e acabou morrendo. Hoje a gente vai voltar a falar sobre esse caso, porque a nossa equipe conseguiu apurar outros detalhes. É o Maicon Leão quem vai trazer para a gente as informações. Maicon, o dono da chácara foi solto numa audiência de custódia, né? Vai responder ao possível crime, né? Que há uma investigação aí. Vamos ver se vai entender a polícia que há crime imputado a ele. Vai responder em liberdade. É isso mesmo, Malta. Boa tarde a você. Boa tarde a quem está chegando agora no SBT Brasília. Esse proprietário ali da chácara, ele foi levado para a delegacia, prestou o depoimento, ele foi preso naquele momento, acabou sendo liberado ali na audiência de custódia depois do pagamento da fiança. Foi estipulado ali uma fiança segundo a família, foi efetuado o pagamento e aí logo na sequência ele foi liberado. A nossa produção, Malta, conversou com o delegado que está à frente desse caso. Ele disse o seguinte: olha, a perícia ela ainda não foi finalizada, mas até agora existem vários indícios de que aquela cerca ela foi energizada de forma irregular. Para quem está em casa entender, a gente está falando da morte do pequeno Arthur, de 7 anos de idade. Ele completaria 8 no próximo dia 15 de março, na semana que vem. No último domingo, ele estava justamente nessa casa aqui com uma tia, passando ali no finalzinho de domingo, quando essa tia recebeu o convite, Malta, para ir na chácara. Fica inclusive próximo daqui. Eles já tinham ido lá outras vezes. O Arthur, inclusive, gostou muito de banhar no córrego lá. No que ouviu falar que ia para essa chácara, ficou todo empolgado e assim eles foram. Lá nessa chácara, Malta, o Arthur estava brincando junto com outro coleguinha em um balanço, aqueles improvisados com pneu pendurados numa árvore. E aí, enquanto esse coleguinha do Arthur brincava no balanço, ele foi ficando atrás para aguardar. Só que ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, Malta. Ele foi chegando para trás e acabou encostando nesse galinheiro. Essa tela que servia ali para proteger as galinhas, ela estava energizada. Só que não era simplesmente uma energia como a que a gente tem em casa de 220 volts, que já seria grave. Até agora, segundo a perícia, essa energia que foi destinada ali para essa cerca, ela foi retirada de um fio de alta tensão que passava ali próximo. Uma ligação direta, o famoso gato. É justamente isso que vai comprovar a perícia, mas que, segundo o delegado, de forma preliminar, já é o que aconteceu, essa ligação clandestina direto ali do fio de alta tensão até o galinheiro. Então essas duas crianças estavam brincando ali, o Arthur acaba encostando nessa cerca, cai, fica tomando esse choque, outro menininho corre desesperado para pedir ajuda. Cerca de alguns minutos depois eles conseguem desligar a energia para tirar o Arthur de lá. Ele é levado para o hospital, mas infelizmente, Malta, mesmo com cerca de 40 minutos ali tentando reanimá-lo, ele acabou não resistindo e morrendo. E aí agora o inquérito vai investigar esse passo a passo. A gente está aqui com a Sabrina, que é justamente a mãe do Arthur. Claro, Malta, ela pede por justiça nessa situação, porque um outro detalhe que deixou a família ainda mais indignada com tudo isso é que a informação que ela recebeu do perito é que logo depois que eles saíram com o Arthur para o hospital para prestar socorro, todo o local lá foi adulterado antes da polícia chegar. Sabrina, boa tarde. Sim. Quando o perito chegou para me avisar, eles falaram que ele tinha cortado o fio e levantado a cerca, que meu filho tinha caído em cima. Estava me contando antes que era um local que o Arthur já tinha ido uma vez, gostou muito, e que nessa primeira vez não tinha galinheiro, não tinha balanço, era um local completamente seguro. Sim. Eles foram na primeira vez brincar lá, ele gostou muito. Quando a minha irmã chamou, ele foi todo feliz. Só que quando a minha irmã chegou lá, era já quase 5 horas da tarde, quando deu
5h02 ela já estava indo para o hospital com meu filho já eletrocutado, já morto. Ou seja, eles não chegaram a ficar 1 hora lá? Não, eles não passaram nem meia hora lá. Muito menos, a minha irmã disse que acha que foi no máximo 15 minutos, assim, no máximo. Foi tudo muito rápido. E aí, Malta, elas escorreram para o hospital, teve toda essa situação, e agora o que a mãe quer é justamente entender ao certo o que aconteceu ali, de quem que é a culpa. Eu quero entender porque ele saiu, ele não teve audiência de custódia. Eu tenho certeza que não. Ele pagou a fiança, ele não deu apoio nenhum, ele nunca apareceu para falar nada. A senhora não consegue nem entender, ninguém nem explicou para a senhora o porquê que esse fio estava lá, de que forma? Não, ninguém me falou nada, ninguém me falou nada. O que a senhora sabe é o que o perito falou que tinham mexido lá no local. O que o perito falou para a senhora? O perito, quando ele chegou, ele ficou perguntando o que tinha acontecido, as pessoas falando o que tinha acontecido, só que ele ficava com aquela dúvida na cabeça dele, mas como assim? Foi assim, mas como? Aí ele chegou, aí ele chamou eu, a minha mãe e o pai do meu filho, e ele falou, mãezinha, eu vou abrir o jogo com você. O fio está cortado, esse fio foi cortado há mais ou menos 1h30, 2 horas. Meu filho faleceu, era 6 horas da tarde, 5h45. Eles chegaram no hospital 10 horas, eles falaram que tinha cortado há 2 horas e que ainda passava corrente elétrica na cerca. Tamanha era a tensão que mesmo depois que o fio foi cortado, a cerca continuou energizada. Sim. E eu quero entender o porquê. Não tem papel de delegacia, não tem nada de fiança, nada. Tá? Não tem. Eu quero saber se tem inquérito, se não tem, eu quero a justiça no meu filho. Todo mundo quer justiça, porque ninguém consegue entender como que uma pessoa faz isso. Põe um fio numa cerca direto. Eu sei que ele não teve a intenção de matar diretamente o Arthur. Ele poderia ter a intenção de matar qualquer pessoa que encostasse, como eu te falei. Qualquer pessoa que encostasse nessa cerca poderia morrer. Era uma situação que até mesmo a família dele ali estaria correndo risco. Sim. Para mim, sim. A senhora me contou que depois, Malta, que teve toda essa questão de correr para o hospital, tentar salvar o Arthur. Infelizmente, ele não resistiu, aí todo mundo foi para a delegacia. Delegacia. Foi a minha irmã, o dono da chácara, a mulher dele e mais um casal que estava. E ficaram lá até 5 horas da manhã e ele não saiu para lugar nenhum, pagou a fiança e de lá mesmo ele veio embora. De lá mesmo. Hoje o que a senhora mais quer é entender e que quem seja o responsável. E que esteja a justiça, porque não é culposo, não é um homicídio culposo. Não é. Para mim, não é. A senhora recebeu a informação lá da delegacia, que a irmã da senhora, na verdade, foi quem escutou isso dos agentes, que ele seria indiciado por homicídio culposo. Homicídio doloso. Por um homicídio doloso, no começo. Só que ela foi escutada, depois as outras testemunhas, e quando voltou para o moço de novo, eles já mudaram, ele não sei o que aconteceu dentro dessa sala, mas já mudou toda a história, já não era mais doloso, já era culposo, já tinha fiança. Esse papel de fiança nada tem prova, porque a gente não tem papel de nada, assinado em nada. Eu não tenho papel nenhum, o único papel que eu tenho do meu filho é a certidão de óbito dele. Só isso. Que declara a morte como choque industrial. Oi, Malta. Maicon, eu já vou te devolver a palavra, Maicon. Você que está em casa, você está assistindo ao relato de uma mãe que está vivendo certamente o dia, né, os momentos, os dias mais terríveis da vida dela. Um menino de 7 anos de idade que morre, é uma mãe que agora fica buscando razão para viver e uma luta por justiça como se quisesse honrar o filho, né, como se a morte daquela criança não pudesse passar em vão. Isso realmente um negócio de dilacerar o coração. Eu queria, Maicon, só para quem está chegando agora, entender rapidinho, antes de você devolver a palavra para ela, que é o que mais importa a gente ouvi-la, o que o Arthur estava fazendo ali, naquela chácara, qual que é o contexto da história, já conhecia a chácara, já conhecia o dono da chácara, o que ele foi fazer e como é que são os momentos até ele pegar nessa cerca que estava energizada e a partir daí a tragédia acontecer.
Malta, poucos antes dessa tragédia acontecer, era domingo, no finalzinho da tarde, ele estava aqui com a tia, eles vivem aqui, a mãe, a tia, outros priminhos, e aí essa tia recebeu um convite para ir para essa chácara. O Arthur já tinha ido lá antes, tinha banhado no córrego, era um espaço que não tinha esse galinheiro e nem esse balanço na outra vez, e ele já tinha adorado o lugar. E aí, nessa vez, eles também foram para lá, chegaram pouco depois das 5 horas da tarde, e Malta, no intervalo ali de menos de meia hora, tudo aconteceu. O Arthur estava brincando com uma outra criança ali na chácara, tinha esse balanço, dessa vez improvisado ali numa árvore, era um pneu pendurado, e como esse outro menino ele era menor, o Arthur deixou que ele balançasse primeiro, que ele brincasse ali primeiro. Enquanto isso, o Arthur ficou aguardando atrás e acabou se afastando até que ele encosta nessa tela ali, que servia justamente para que essas galinhas não fugissem, alguém não pegasse essas galinhas, e essa tela, Malta, ela estava energizada. Então o Arthur, ele acaba caindo nessa tela, essa outra criança ali desesperada chega lá na casa gritando, olha, o Arthur caiu, e aí eles correm para socorrer o Arthur. Um outro homem que estava lá na propriedade corre para desligar essa energia, eles retiram o Arthur e correm para o hospital. Nesse intervalo em que a morte do Arthur acaba sendo declarada lá no hospital, segundo a mãe, o perito diz para ela o seguinte, que alguém foi lá, cortou o fio que ligava direto da rede de alta tensão até essa tela, e mais, essa tela tinha caído porque quando o Arthur recebe a corrente de energia ali, ele cai em cima, ele derruba essa tela. Então eles levantam essa tela de novo, eles mexem no local. Então justamente por isso que essa mãe ela cobra tanto justiça e explicações para o que aconteceu. A senhora quer que quem seja o culpado, que puxou essa energia, porque Malta, eu vou até pedir para o Rogério Silva mostrar para a gente, essa é a certidão de óbito. Aqui fala causa da morte, choque elétrico industrial. Não é simplesmente os 220 volts que a gente tem na tomada de casa. Por exemplo, se tivesse puxado um fio direto da tomada para essa tela do galinheiro. A gente está falando de uma corrente elétrica de alta tensão, tanto que o fio que estava ligado lá é um fio mais grosso, justamente para aguentar toda essa potência. Tanto que mesmo com todo o trabalho ali de 40 minutos desses médicos tentando reanimar, o Arthur acabou não sobrevivendo. Então o pedido da senhora é isso, para que consiga mudar realmente de homicídio culposo para doloso, porque para a senhora, mesmo que não tenha a intenção ali de matar o Arthur, ele tem assumido a culpa. Sim, ele assumiu toda a culpa. A partir do momento de que ele mexeu no local, de que ele pôs esse fio, ele já tem toda a culpa, porque não podia ser só meu filho, podia ser qualquer pessoa que encostasse, podia sofrer esse choque. Eu vejo a senhora olhando para essa certidão o tempo inteiro em busca de resposta. O que passa nesse coração de mãe? É porque daqui a 5 dias meu filho faz 8 anos. Eu tenho a certidão de nascimento e agora de óbito. Isso é sem explicação. Obrigado, viu, mãezinha, pela sua participação. A gente, Malta, segue acompanhando, aguardando o laudo da perícia, até mesmo para entender o que aconteceu, e faz um alerta, porque, infelizmente, essa não é a primeira vez que a gente ouve relatos de pessoas que fazem ligação direta ali para energizar algo, para evitar que criminosos entrem em casa, para evitar, por exemplo, que um bicho consiga pegar esses animais. Existem equipamentos específicos para fazer esse tipo de serviço, existe essa cerca elétrica realmente para proteger os animais, não é só puxar um fio e ligar direto, né? Ô, Maicon, eu não consigo nem me colocar no lugar dessa mãe, da Sabrina, nem você, que você não é pai ainda, mas tem muita gente que está nos assistindo agora que consegue imaginar a dor que essa mãe está sentindo, e a gente se une aqui em oração por ela, para que Deus possa confortá-la num momento em que faltam palavras, né, para a gente dizer para ela o que dizer para uma mãe que está vivendo esse momento. Eu não sei. O que eu posso dizer para nós aqui que não estamos vivendo o drama dela, mas estamos nos colocando no lugar dela, é que a gente resgate, né, como comunidade, como brasileiros, o valor da responsabilidade. A verdade é que não é correto, nem prudente, nem responsável tirar o fio de uma alta tensão que passa num poste e colocar numa cerca de galinheiro. Ah, mas a galinha vai fugir, pelo amor de Deus. Ah, mas vai vir um bicho e vai comer a galinha, pelo amor de Deus. Não, mas vai vir um ladrão e vai roubar a galinha, pelo amor de Deus. Poderia não ter sido o Arthur, poderia ter sido um familiar do próprio dono desse galinheiro.
Então, que a gente resgate o valor da responsabilidade. Uma entrevista da Glória Maria no Roda Viva, que foi relembrada agora recentemente com a partida dela, as pessoas perguntavam como que ela estava lidando ali naquela situação de ter descoberto uma doença, né, de enfrentar aquele momento, se ela estava sendo otimista ou pessimista. E ela falava assim, não, eu não estava sendo otimista nem pessimista, eu estava sendo realista. A vida tem dessas coisas. E por que eu estou trazendo essa fala dela? Porque para tudo na vida da gente, a gente tem que fazer e olhar, peraí, na realidade, sendo realista, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma coisa muito ruim? Pode. Então, se tem a possibilidade, eu não vou fazer, não. Tem a possibilidade de eu tirar uma energia elétrica de uma fiação de alta tensão e colocar numa grade de galinha. Mas pode alguém encostar aqui e morrer? Pode. Não, mas vou ser otimista, ninguém vai encostar. Pelo amor de Deus, pode acontecer. Então, que a gente lide com as coisas, com a realidade dos fatos e com as possíveis consequências daquilo que a gente faz, de forma a prevenir que uma mãe tenha que enterrar um filho de 7 anos de idade, faltando 5 dias para ele fazer aniversário, por causa de um acidente trágico como esse, que, vamos combinar, podia ter sido evitado, não podia? Eu queria te pedir licença, você que está em casa, a gente vai ter que fazer uma breve pausa, mas a gente volta já. A gente está de volta agora, pessoal. Olha que história mais triste. Um adolescente de 15 anos de idade morreu depois de ser atendido e medicado no Hospital Regional de Taguatinga. Segundo a família desse jovem, ele teria machucado o joelho num jogo de futebol e precisou de atendimento médico. Quem vai explicar pra gente os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. Márcio, a família acredita então que ele possa ter tido alergia a algum medicamento, né? Um negócio assim, meu Deus, machuca o joelho, morre depois, é com você. Exatamente, Malta. A família suspeita que ele possa ter sofrido alguma alergia ao medicamento que foi aplicado. Só para a gente poder explicar e entender exatamente o que aconteceu. No sábado, o Herbert estava participando de um campeonato de futebol quando ele se machucou. Inclusive, o time dele ganhou esse campeonato. Bom, ele chegou em casa, estava com o joelho muito dolorido, colocou gelo, fez alguns procedimentos, não melhorou. Então, a dona Thelma, que é a mãe dele, levou ele até o Hospital Regional de Taguatinga e ele foi medicado e liberado. Só que aí no domingo ele continuou sentindo, ele começou a sentir manchas no corpo, começou a sentir um pouco estranho, né, dona Thelma? E aí a senhora levou ele novamente à UPA nesse caso, né? RT, eu levei ele novamente. E lá fizeram o raio-x do joelho, né? E não deu nada, né? E passou a medicação para dor. E durante isso a gente voltou para casa. Isso foi no primeiro dia, né? Aí depois, quando a senhora voltou para casa, que ele começou a apresentar as manchas, né? Sim, senhor. Aí quando ele chegou em casa, começou a aparecer essas manchas. Ele falou assim, mãe, tá aparecendo as manchas no meu joelho, na minha perna. Eu falei assim, eu acho que é do remédio que tu tomou, porque você não tava assim. Aí assim, mas aí meu joelho continua doendo. Aí eu dei de pirona pra ele, aí até que ele dormiu. Aí quando foi de madrugada, umas 4 horas da madrugada, ele correu pra minha cama e disse, mãe, os braços estavam todos empolados. Aí eu falei assim, quando for à noitinha, eu levo você na HRT de novo. Aí chegando lá, ele disse, eu tô com tanta dor nos peitos. Aí eu falei assim, eu vou procurar outro médico pra você também. Ele disse, mas eu tô com dor no joelho e nos peitos. Aí eu falei pro médico, ele está com dor nos peitos. Aí o médico falou assim, você procura a UPA. Se ele tá com muita dor, eu vou mandar dar uma medicação para ele para dor. Aí deram de novo, quando nós voltou para casa de novo, aí a dor alterou e ficou sem ar, tava ficando sem ar. Aí eu disse, quando for amanhã eu levo você na UPA. E chegando na UPA, 1h da tarde, bateram o raio-x dos peitos dele, e tirou o sangue dele e deram a medicação para ele. E durante isso, as manchas tomaram de conta do corpo dele todo. Aí eu falei assim, mãe, tá doendo muito e sem respiração. Aí colocaram um balão oxigênio nele e ele sem fôlego, sem ar e doendo muito. E ele falou assim, eu não tô aguentando mais. E pegaram ele e entraram lá para dentro. E aí depois a senhora só recebeu a notícia que ele infelizmente não tinha resistido. Sim, aí nisso eu voltei para casa
Eu não podia ficar lá com ele. A partir de 10 horas da noite, me chamaram para levar um documento para ele, né? Identidade, CPF, coisas assim. E meu filho levou e quando chegou ele falou assim, mãe, o Herbert faleceu. Aí depois eu fui lá, conhecer o corpo, eu estava lá no mesmo lugarzinho lá, todo roxo. O que o hospital falou para a senhora na segunda vez que a senhora foi e a senhora explicou que ele tinha tomado o medicamento e a partir desse medicamento ele tinha tido essas reações? O que o médico falou na hora do atendimento? A doutora falou assim, aí ela perguntou assim, mas o doutor não viu essas manchas nele? Não, sim, viu, mas não falou nada. Deu remédio para dor. Aí mandou vir procurar a UPA e eu vim. Aí ela falou, então tá. Eu vou passar a medicação para ele. E no início ela passou a medicação, enquanto entrou a medicação lá nele. Estava tomando no soro, né? E as manchas começaram, onde ele estava deitadinho lá no quarto lá. Dona Thelma, eles não falaram nada com relação se poderia ter sido uma alergia, alguma coisa durante o atendimento? Quando a médica viu e receitou outro medicamento, ela não chegou nem a dar um diagnóstico ou pedir algum exame? Não falou nada sobre isso. Só falou que ele estava com pneumonia e falta de ar, e era... Que não sabia bem Não sabia nem do que se tratava, né? E eu também fiquei sem resposta, estou sem chão. Eu quero uma resposta, a verdade, né, para isso. Como foi levar meu filho à falência. E ele reclamou de outro sintoma, além da mancha e da dor no joelho? Só foi isso, a dor nos peitos e as manchas. Outra coisa ele não falou. Dona Thelma, ao todo, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas ele foi 4 vezes ao hospital. Ele foi atendido por 4 médicos diferentes? Eu creio que sim. E nenhum desses casos não pediram nenhum exame complementar, não pediram exame de sangue, não tentaram entender exatamente o que ele estava passando? O exame de sangue foi feito, fizeram, não deu nada, não alterou nada, né? Diz que não teve alteração no exame de sangue? Não, fizeram de dengue, fizeram de convite, não acusou nada. O Herbert já tinha histórico de ter passado mal com o medicamento, alguma coisa assim? Nunca na vida dele. Uma vez que ele quebrou a mãozinha jogando bola, eu levei ele no hospital de Taguatinga, ele tomou toda a medicação e não teve essa reação. E quando ele chegou em casa, depois que ele foi medicado, ele consumiu algum alimento, alguma coisa que a senhora acredita que possa ter causado também essa mancha, enfim? Não. Só foi ele chegar, porque era noite, né? Não estava comendo nada não, estava só tomando água. E água de coco que eu estava dando para ele. Malta, em nota, a Secretaria de Saúde informou que ele chegou até o hospital, como relatou a dona Thelma, disse que ele apresentou, o que ele explicou foram as dores no joelho, explicou a questão da pancada e que ele foi medicado, em resumo, que ele foi medicado de acordo com o quadro que ele apresentava naquele momento. Aí a nota do hospital, o qual ele foi atendido, o Hospital Regional de Taguatinga, explica toda a situação, que foi o que a dona Thelma passou, e fala justamente que no laudo da morte ele estava com pneumonia, não é isso? Sim, ela falou isso. E eu falei assim, como assim? Se ele não estava com febre, não estava tossindo, estava gripado. Só dele jogou bola, né? E ainda ganhou o campeonato dele lá, né? A turma dele lá toda. E ele estava feliz da vida, mas estava com a dor no joelho. Malta, a Delegacia de Polícia agora investiga as causas da morte e justamente para tentar entender, está aguardando o laudo do ML também para identificar se o falecimento do Herbert foi causado por algum medicamento, por um ataque alérgico a algum dos medicamentos que teve. Agora, é estranho essa situação, né? Porque ele foi aos hospitais, de acordo com o depoimento aqui da dona Thelma, apresentou os sintomas, se apresentou a praticamente 4 médicos, né? Será que não faltou um pouquinho mais de cuidado aí, um pouquinho mais de atenção com relação a ele, né? Enfim, são perguntas que a gente vai ter que aguardar o inquérito da polícia para a gente ter as respostas, né? E a gente vai ficar cobrando, a gente vai ficar em cima. Eu volto com você. Pois é, tem que entender mesmo se isso é caso de polícia, porque não pode, né? Ficar sem investigação e esclarecimento.
Eu queria era te perguntar, Márcio, porque então o IML ainda precisa atestar com um grau de certeza se houve a alergia. O que a família pôde testemunhar é que ele voltou e começou a ter essas manchas em casa, né? A gente mesmo, né, leigo, se a gente chega em casa começa a ter muita mancha pelo corpo depois de tomar um medicamento, é o que a gente imagina, né? Me deu alergia nesse medicamento. O IML vai ter que ter certeza se é isso, mas foi o que a família narrou, não é isso? Parece que Ih, caiu, gente, o sinal. Oh, meu Deus, eu queria mandar um abraço para essa família e dizer que a gente vai voltar nessa história, né? Vamos acompanhar, entender quando chega o resultado do IML, para a gente entender exatamente o que aconteceu. É muito triste, muito, muito, muito triste. Semana que vem, eu queria pedir para a produção para a gente continuar em contato com essa família. Vamos ficar de olho para quando sair esse resultado. Oi, tô te ouvindo. Para poder voltar a falar com... Eu não sei se... A gente está conectado com um repórter aqui ao vivo? Oi, Márcio, agora sim já está de volta. É o que eu estava comentando aqui com as pessoas, você de casa nos desculpe, a gente teve um problema com a conexão. Estando na possibilidade de uma morte em decorrência de uma crise alérgica muito forte, pelas manchas que o menino apresentou no corpo. Exatamente, Malta. E aí é o seguinte, como estava sendo explicado aqui pela dona Thelma, no sábado ele chegou com essa dor no joelho, foi até o hospital e foi medicado, ok. Aí começou a dar manchas no joelho, ele começou a notar que teve manchas no joelho e que a dor no joelho não melhorava. Ela deu uma dipirona para ele, para ver se ele melhorava, ele deitou e dormiu, não é isso, dona Thelma? Deitou, dormiu, e aí ele acordou durante a madrugada já com manchas pelo corpo todo. Aí foi a segunda vez que ela foi ao hospital. E chegou lá, ele foi medicado, o médico analisou, pelo que a dona Thelma contou aqui pra gente, não pediu avaliação de exames, voltou para casa, continuou sentindo mal, foi para a terceira, na quarta vez que ele foi ao hospital com as manchas piorando, só que aí ele já estava sentindo dor no peito e lá no próprio hospital ele teve a parada cardíaca, inclusive o hospital tentou reanimá-lo por mais de 1 hora, segundo informou o hospital pra gente, né, dona Thelma? A senhora também teve essa informação, a UPA. Mesmo assim, ele acabou não sobrevivendo, Malta. E aí a gente está acompanhando esse caso para ver justamente como é que vai ficar essa situação daqui para frente. Muito, muito, muito obrigado. Dê um abraço aí nessa família em nome da nossa equipe e do nosso público. 2 estudantes morreram na batida entre um ônibus escolar e um trem. O veículo transportava alunos da APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O acidente aconteceu quando alunos da APAI de Jandaia do Sul, cidade a cerca de 400 quilômetros de Curitiba, voltavam da aula. Imagens da câmera de segurança mostram quando o ônibus escolar cruza os trilhos e é atingido em cheio pelo trem. Alguns alunos são arremessados. Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, de 15 anos, morreu na hora. O pai dela passava pelo local e reconheceu o ônibus em que a filha estava. A hora que nós parou, que eu vi o ônibus, eu falei, é o ônibus da minha filha, eu vim correndo e tinha um monte de gente machucada ali. Aí minha filha estava ali debaixo do plástico preto já. Maria Vitória Gomes Ferreira, de 11 anos, também morreu na hora. Ao todo, 25 estudantes e 4 adultos estavam no veículo. 6 estudantes foram socorridos e estão em estado grave. Essa não é a primeira vez que a cidade de Jandaia do Sul registra acidentes envolvendo locomotivas. Foram pelo menos 6 nos últimos 4 anos. A gente não sabe como que seria resolvido, né? Se o rebaixamento seria o mais adequado e seria o mais viável, né? E até em questão de custo e tudo. A gente só sabe que uma solução tem que ser dada, né? A concessionária responsável pela ferrovia disse que lamenta o acidente e que vai colaborar com as autoridades. O motorista do ônibus escolar trabalha para a PAI desde agosto do ano passado. Ele se apresentou à delegacia de Jandaia do Sul, prestou depoimento e foi liberado. Agora, um inquérito policial vai averiguar as causas do acidente. Ele alegou que não viu nem ouviu ali o trem se aproximando, falou que tinha um mato alto ali. Ele foi lançado para fora do ônibus, né, após o impacto. Mas ele prestou socorro ali. Na verdade, trata-se de um profissional, uma fatalidade. Nós vamos acompanhar, né, primeiramente o inquérito policial e se houver uma ação penal, também nós estaremos acompanhando. De volta aqui ao Distrito Federal,
Atenção você que gosta da cultura, principalmente de comida japonesa. A partir de hoje tem o Nippo Festival lá no Taguatinga Shopping. Vai ter grupo de tambores japoneses, tem galeria de arte, tem quadrinhos, tem até concurso de cosplay que tá valendo prêmios em dinheiro. Quem foi lá conferir esse primeiro dia do evento é a repórter Kátia Gomes, que eu fiquei sabendo. Kátia, você está muito elegante, viu? Como é que fala, será olá? É arigato ou sayonara? Não sei, então vou voltar pro português. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Malta. Olha, o festival está tão legal que, inclusive, eu já entrei no clima, já estou vestida aqui com o kimono. Fiquei até bonitinha, né? Os meus colegas de trabalho aqui, o Magno e o Rodrigo, falaram que eu fiquei muito bem de kimono. Inclusive, eu estou até pensando em adotar. Agora, falando do festival, Malta, olha, já está bastante cheio, viu? Começou meio-dia, né? Hoje vai até 10 horas da noite, amanhã o mesmo horário, de meio-dia até 10 da noite e domingo de meio-dia até 8 da noite. Tem vários expositores. Aqui, por exemplo, ao meu lado, as pessoas podem encontrar, né, diversas guloseimas e comidas que são comidas típicas, né, orientais. Então, quem gosta, né, dessa cultura oriental, da comida e de tudo, pode vir até aqui, né? Nós estamos no estacionamento H do Taguatinga Shopping, então é só vir até aqui. Inclusive, vou conversar aqui com o organizador que tem mais detalhes sobre o festival, é o Flávio Mikami. Tudo bom, Flávio? Inclusive, olha, Malta, ele preparou uma mesa aqui toda recheada, com diversas opções de comida, né? Porque, claro, o pessoal gosta de vir até aqui, olha todas as opções, mas comer, né? Não pode sair daqui sem comer. Não, com certeza. O forte do nosso evento, né? A parte gastronômica, a parte de bazares. Temos toda a parte de cultura também, com apresentações de shows, tambores japoneses, o shamisen, que é o tradicional violão japonês, vários workshops de ikebana, mangá, enfim. Então vai ser um evento muito bonito aqui no Taguatinga Shopping. Eu dei uma voltinha, eu vi, né? Aqui tem a banca de kimono, que emprestou pra gente a roupa. Tem também joias, acessórios, diversos acessórios. Tem também, inclusive, miniaturas de personagens orientais, bem diversificado. Isso, aqui você vai encontrar de tudo, principalmente nessa linha de animes, né, e da cultura japonesa de forma geral. Então, kimonos, coisas que você não vai encontrar em lojas em Brasília, você vai encontrar aqui, inclusive na alimentação. Tem pratos que são exclusivos aqui, não existem em restaurante nenhum aqui de Brasília. Vamos até aproveitar e mostrar aqui, olha só. Tem algumas bebidas diferentes também. Esse aqui é o tradicional yakisoba, não é isso? Isso, esse aqui é o yakisoba, a gente tem um tempurá de camarão também. Esse okonomiyaki que você não encontra em restaurante nenhum aqui em Brasília, né? Ele é preparado especialmente para festivais, sushi, a soda italiana de pitaia, né? Vários sorvetes também diferentes de wasabi, de matcha, o bubble tea, sorvete também na chapa, enfim, vários produtos aqui para a família inteira curtir e aproveitar o evento. Eu vou voltar daqui a pouquinho, deixa eu só conversar aqui com o pessoal que participa aí do concurso de cosplay. Olha aqui, olha quem está aqui. Você veio todo fantasiado de Capitão América, quer participar do festival, vai concorrer, é hoje que você vai participar? Pois é, vou participar todos os dias para ter mais chance. O prêmio tá ótimo, então vamos participar, galera. Qual que é o seu nome, Capitão América? Meu nome é Maurício Drummond. Muito obrigado, Maurício. Olha, aqui tem a Mariel. Olha só, a Mariel toda bonita, inclusive, né, já está aí pronta também para participar, mas ela disse que hoje ela só veio passear, ela vai participar do concurso só amanhã e caracterizada com outra personagem, né? Quem é essa personagem? Essa daqui de hoje que eu estou usando é Hatsune Miku, é uma cantora digital da Krypton Media. E o de amanhã, no caso, eu vou usar a personagem Zelda do jogo The Legend of Zelda. E faz toda uma performance? Como é que é? Sim, a gente, na verdade, na hora de entrar no palco, a gente tem que se caracterizar e entrar no personagem também, não só andar e desfilar, sabe? Tem que entrar no personagem e interpretar ele. Pode interpretar um pouquinho pra gente ter noção como é que vai ser? Claro! Olha, tem toda a performance, viu? Ela também vai participar, vai concorrer, né, ao prêmio. Eu vou conversar, inclusive, aqui novamente com o organizador, porque o prêmio é um prêmio muito bom, né? Exatamente. A gente vai ter 3 dias de concurso de cosplay, né? O vencedor vai ganhar R$1.000 em prêmios, mais vários outros brindes também. Então, um total de prêmios de mais de R$8.000 aí no nosso evento. Então,
O pessoal vai participar com força, né? Então vai ser mais um sucesso, como foi no ano passado, juntando aí mais de 12 mil pessoas aí durante esses 3 dias de evento. E tem música também. Muita música tradicional japonesa, né? Então, eu falei, tambores japoneses, então várias atrações realmente culturais que você não vai encontrar em outros lugares. Por isso que o festival chama a atenção de tanta gente e o público participa muito com a gente. E eu acho que é uma oportunidade para quem tem, né, origem, né, oriental, matar a saudade da cultura, mas não só pessoas que têm essa origem oriental, né? Na verdade, a gente vê que tem pessoas mesmo, brasileiros, que vêm aqui, que gostam dessa cultura, abraçam a cultura. Com certeza. Hoje, 95% do evento, né, é de pessoas realmente não descendentes de japoneses, que curtem a cultura japonesa, né, e valorizam a cultura japonesa. A cultura está muito em alta agora, né? Então, acho que vale muito a pena vocês participarem aqui. Tá certo, então muito obrigado, viu, pela sua participação. Gente, eu vou ficar por aqui, né? Aproveitar aqui que eles montaram essa mesa. Eu vou experimentar aqui, ver se realmente tá bom. Eu tenho certeza que está, viu? E aí, você de casa, não perde essa oportunidade, não? É só vir aqui e aproveitar o festival. Olha lá! Primeiramente, você tá lindíssima, Kátia, com esse kimono aí. Outra coisa, vocês viram, né, gente, que ela se exibiu ali usando os hashis. Isso aí foi de propósito. A Kátia pensou, eu vou pegar aqui, eu vou mostrar que eu sei. Olha lá. Não deixa cair. Agora vai cair só do olho Sei que eu tô botando. Pera aí. Não, cair não vai, não. Quase. Obrigado, Kátia. Bom apetite pra você. Pessoal, evento lá no Taguatinga Shopping. A gente vai fazer uma rápida pausa, tá? Mas a gente volta já. Um homem foi preso depois de invadir uma casa lá no Sol Nascente. Ele queria roubar vários objetos, fez isso mesmo, mas pior, agrediu a moradora que estava em gravidez de risco. A repórter Kátia Gomes vai trazer os detalhes pra gente. Kátia, então o parto dessa mulher, ó que coisa. Ela ganhou neném antes, o parto precisou ser adiantado por conta das agressões. Exatamente isso, Malta. Olha, esse caso foi no dia 28 de dezembro, né? No finalzinho do ano passado, foi quando esse crime aconteceu. Como é que foi? Esses 2 bandidos, eles chegaram na residência e eles chamaram pelos moradores, só que ninguém atendeu. Então, imaginando que a casa estava vazia, os bandidos entraram na residência e quando estavam ali roubando a televisão, a mulher que estava grávida apareceu. Ela enfrentava ali uma gestação de alto risco, ela já estava com 8 meses e durante ali o roubo, essa mulher acabou sendo empurrada diversas vezes pelos criminosos, que conseguiram fugir na época, né? Então, a mulher precisou sim fazer um parto de emergência, então a gravidez ali acabou sendo interrompida antes do momento, porque ela já enfrentava um risco e por conta, claro, do choque que ela passou, vendo a casa sendo roubada e também por conta ali das agressões, o neném acabou nascendo, né? Mãe e filho passam bem, né? Ocorreu tudo bem. A polícia continuou as investigações e agora um dos bandidos foi preso. Para dar detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o delegado Anderson de Assis, que está aqui ao meu lado. Delegado, vocês já vinham investigando, né, esse caso, uma mulher grávida acabou tendo, né, o parto antecipado por conta da violência. Agora vocês conseguiram prender um dos criminosos. Sim, no dia 28 de dezembro, né, esses 2 indivíduos entraram na residência da vítima e, como modus operandi deles, eles chegam às residências e chamam. Caso a vítima ela não venha atender ou falar alguma coisa, eles adentram dessa residência. E no caso específico, quando eles já estavam subtraindo uma televisão, deram de cara com a vítima. E por essa gravidez de risco que a vítima já tinha, os indivíduos pegaram e empurraram ela diversas vezes. E aconteceu o quê? De ela ter essa gestação dela de risco e ser levada ao hospital e ter uma aceleração de parto. Nesse momento, os indivíduos eles conseguiram subtrair da residência dela uma televisão de 75 polegadas e um aparelho celular, além da quantia de R$300. Os policiais conseguiram empreender as diligências e conseguiu qualificar um dos indivíduos que logramos êxito em prendê-lo ontem. Esse homem foi preso onde? Já tinha passagens pela polícia? Esse homem ele foi preso ontem aqui na região do Sol Nascente, tá entendendo? Aqui na QNP, e ele já possuía diversas passagens por outros crimes patrimoniais, dentre eles o furto e o roubo.
E o parceiro dele, né, ali, o outro criminoso, vocês estão investigando ainda, tentando prendê-lo? Isso, as investigações em relação ao demais, o demais comparsa dele ainda continua. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Malta. Pelo menos, né, mãe e filho, a gente sabe que estão passando bem, né, apesar do susto. E apesar da covardia que sofreram, né? Que coisa. Deixa eu mudar aqui de assunto. As meninas que nos acompanham, né, as jovens, já imaginou representar por um dia o Reino Unido no Brasil como embaixadora? No mês de homenagem às mulheres, jovens de 19 a 29 anos de qualquer parte do Brasil podem viver esse momento. A embaixada representa um pedacinho de um país dentro de outro país. As representações diplomáticas mantêm contato com o governo brasileiro em diversos assuntos estratégicos. E a Embaixada do Reino Unido está promovendo um concurso cultural para escolher uma embaixadora por um dia. Ela vai trabalhar lado a lado da representante britânica em comemoração ao Mês da Mulher. Eu estou procurando alguém para vir para cá me ajudar por um dia como embaixadora. Essa pessoa vai ficar em minha cadeira, vai tomar as decisões, vai influenciar a política da embaixada. A pessoa vai ter a oportunidade para participar de reuniões e vamos ter uma surpresa no final também. A Nicole foi a primeira escolhida. Além de passar o dia com a embaixadora, a jovem ainda teve a oportunidade de participar da solenidade no Congresso Nacional de Cidadania Brasileira do piloto inglês Lewis Hamilton. Foi uma experiência única na minha vida profissional e pessoal, que me fez perceber que espaços como embaixada também são lugares de se discutir diversidade e inclusão. Quem pode ser embaixadora por um dia? Eu posso e você também. Se você quer ser embaixadora por um dia na Embaixada do Reino Unido, você ainda tem 3 dias para se inscrever. É preciso ter entre 19 e 29 anos e, claro, ter o sonho de ser um intermediário na relação entre países. Afinal, essa é a principal função de quem assume esse cargo. Estamos precisando de um vídeo de 1 minuto, porque você quer ser embaixadora por um dia. Então, vai, participe e estou esperando aqui para você. Luiz! Nesse sábado, estreia a 3ª temporada do reality mais doce da TV, o Bake Off Brasil Celebridades. E a gente vai ver um pouco agora de como vai ser essa nova temporada. Luz! Câmera! Mão na massa! Desespero! Segura! Eu tô realmente hoje mais desastre do que o normal. Tá difícil, gente. Tô nervoso, né? Porque a gente não sabe o que vai vir por aí. Ô, gente, tem um bolo vazando aqui, viu? Tô errado. Tá, qualquer coisa pede uma ajudinha que nós estamos aqui. Ah, então vem, amigo, faz o meu. Eles brilham na TV, nos palcos e nas passarelas. Ai, eu não sei esse negócio, meu filho, eu sou modelo. Eu não vim aqui só pra fazer um bolinho, não. Eu vim aqui pra ganhar, poxa. Senão eu não ia perder meu tempo. Nos trazem informação. Tem alguma coisa queimando. Tá todo mundo indo para aquele ultracongelador e eu preciso que ele fique fechado. E diversão. Nos fazem rir e nos emocionam. Que desastre. Ou o Capela tá pensando muito ou tem alguém queimando o bolo. Vocês para de filmar essa parte. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente celebra junto, a gente xinga junto. E agora vão acrescentar mais um doce ingrediente em suas carreiras. São 16 famosos que querem deixar o nome gravado no programa mais doce da TV. Vocês estão de palhaçada com a nossa cara. Sacanagem. Pensamento positivo, lei da atração. Tá tendo uma confusão ali, é legal filmar, viu? E apenas um deles vai conquistar o título de melhor celebridade confeiteira do Brasil. Eu tô um pouco assustada, mas se Deus quiser, eu vou dar conta. Vamos ver? Se eu tenho talento pra confeitaria, eu acho que tem um pouquinho. A minha grande meta é não sair no primeiro dia. Estou muito animada e ansiosa também.
Isso aqui é terapia de choque, minha menina. Que isso, gente. Tô super tranquila. Só que não. E para essa missão, nossos astros e estrelas vão ter que passar pela avaliação dos nossos jurados. O premiado chefe Carlos Bertolazzi, que é uma das novidades desta temporada. Você colocou ovo nessa massa? Coloquei. Percebi. Pessoal, tem cheiro de massa queimada aqui, hein? Colocou a expectativa lá em cima. Isso, às vezes, é uma faca de 2 gumes, né? E a chefe confeiteira, Beca Milano. É um bolo que te abraça. Os recheios estão muito bem feitos, tanto a geleia quanto a ganache. Texturas perfeitas. Nossas celebridades vão enfrentar 18 provas desafiadoras e provar que também sabem brilhar na confeitaria. Massa Chu, acho que eu já tinha comido, mas eu não sabia que o nome era esse, muito menos como a gente fazia, né? Parabéns! Temos aí um confeiteiro, uma confeiteira escondida entre vocês. Fãs de todo o Brasil, preparem as suas torcidas, porque o Bake Off Celebridades vai começar. Bake Off Brasil! Gente, eu fico aqui pensando, porque eu até que consigo fazer um bolinho de iogurte com canela. Ah, inclusive! Nossa, foi a primeira vez que eu apareci aqui no SBT, vocês acreditam? Eu era estudante de jornalismo, isso deve fazer para mais de 15 anos, tá? Assistia ao SBT, tinha um quadro que chamava Bom e Barato, a equipe do SBT foi na minha casa e eu fiz esse bolo de iogurte com canela, eu acho que tem no YouTube, mas é um bolinho simples, é um bolinho básico, agora o que eles fazem ali é impressionante. Gente, o programa tá lindo e você não pode perder. Bake Off Brasil Celebridades estreia amanhã, sábado, 9h30 da noite, não perca, tá? Deixa eu encerrar a edição de hoje mostrando um vídeo que eu recebi. Bom, eu tenho um amigo que trabalha no Banco do Brasil e acho que em algum momento ele postou uma foto nossa e uma colega de trabalho dele descobriu que nós éramos amigos e pediu para mandar um vídeo pra gente que eu quero assistir junto com você que tá em casa agora. Pode rodar. Oi Felipe, tudo bem? Aqui é a Isabel, aqui do Banco do Brasil. Sou amiga também do Danilo. Hoje eu descobri que ele é seu amigo e eu falei pra ele que você é muito lindo, porque você tem um olhinho puxadinho assim. E eu gosto muito de você, você é ótimo profissional. E quando eu descobri, eu quis te mandar um beijo e ele resolveu gravar esse videozinho e mandar pra você. Um beijão, viu? Ah, que coisa mais linda, gente. Isabel, um beijo pra você. Obrigado pela companhia, pela audiência. Dê um abraço na família toda. Muito legal terminar essa semana com essa sua mensagem. Inclusive, você que tá em casa, coloca aqui, pessoal. Se quiser mandar mensagem, foto, quiser aparecer aqui no jornal também, @FelipeMaltaTV. Eu recebo suas mensagens, seus vídeos, suas fotos. Quem sabe você é o próximo ou a próxima telespectadora a aparecer aqui no jornal. E aí, nessa eu compartilho com você que tá em casa, inclusive, uma oração que eu fiz ontem, né? Para estar aqui nesse lugar eu trabalhei muito, mas houve a autorização de Deus para que eu estivesse aqui. E o que eu disse ontem a Ele nas minhas orações é que enquanto Ele permitir que a gente continue tendo essa relação de confiança, que faz bem para nós, essa amizade, mas sobretudo porque a gente acredita no motivo da gente estar aqui. A gente quer que isso aqui melhore e a gente vai trabalhar por isso. É por isso que eu tô aqui e eu te agradeço por continuar aí do outro lado, tá? Bom fim de semana para você. Amanhã, 12:30, a gente se vê. Tchau!